Olá, comunidade HDI, tudo bem com vocês? Muito bom recebê-los, vamos chegando, vamos entrando no chat. Estamos ao vivo aqui, hoje o tema é muito bom. Vim até de camiseta branca porque eu quero paz, porque o bicho vai pegar hoje aqui. Tô brincando. Mas é que o tema hoje, pessoal, a gente vai falar da relação cliente e fornecedor de tecnologia, né? Principalmente voltado a itens de suporte técnico, serviços de TI, coisas que dão realmente o que falar nesse dia a dia, né? Esse tema foi trazido por tanto da área técnica de consultoria do HDI como também a área comercial, que estão atuando muito nisso no dia a dia, e como isso voltou a ser um problema muito... Durante a pandemia deu uma acalmada, eu acho que os fornecedores tiveram aí, junto com seus clientes, uma parceria muito legal, porque aquela velha história, quando todo mundo está com um problema muito maior do que aquele que tem no dia a dia, a união costuma funcionar, mas depois, quando as coisas acalmaram, os contratos voltaram a ficar aí vigentes tradicionalmente como eram, muitos itens voltaram à mesa. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. E para isso, estou aqui com o Felipão. Opa, a camisa não é vermelha, mas é da Lusa. É Felipão da do HDI. O símbolo tá aqui, não sei se dá para ver, mas é o manto. Dá para ver, é o manto, tá aí, né? Tô aqui com o Carlos Balesteiros, Raquel Tuis. Raquel, que é consultora sênior do HDI, tá passando por essas questões no dia a dia com a gente, né, Raquel? Desafiador pra caramba. Só que eu queria deixar claro que a Raquel foi fornecedora por muito tempo, né? Trabalhou em grandes empresas fornecedoras de tecnologia, em grandes clientes. Então, não é só no HDI que ela conversa sobre esse assunto, né, Raquel? Faz bastante tempo que ela vê isso acontecer. E, por outro lado, o Carlos Balesteiros, ele foi cliente de tecnologia por muitos anos. Agora está no seu período sabático, mas por muitos anos, até muito recentemente, ele era cliente de TI. E ele tem o outro lado da moeda e grandes exemplos para dar também. Acho que o papo vai ser muito legal. Com certeza. Felipão, você quer falar alguma coisa sobre o tema? Você que também escuta muito dos nossos clientes no dia a dia essa questão da relação? Ah, cara, eu acho que no fundo, assim, a gente sabe que existe hoje um processo de transição entre como é que a gente efetivamente entrega valor para o negócio. Os clientes estão, no fundo, pisando mais forte nesse tipo de coisa e estão puxando os fornecedores, talvez, para entregar algo nesse tipo. E aí, então a gente está nesse processo ainda de encaixe do que deve ser entregue, né? Então a gente está saindo daquele mundo SLA, papel, contrato, indicador, para o mundo onde a gente tem que ter uma certa sinergia. E a gente realmente tá vendo muitos conflitos aí. É uma mudança de cultura. Não, as dores são tantas que eu tô até com a pautinha da maldade em mesa hoje impressa. E não é curta, hein? Ai, ai. Isso é longo. Mas antes da gente começar, pessoal, vamos falar do nosso vinho daqui da noite. Ó, é a Abadia de Aragon, é o vinho espanhol. Primeira vez que a gente traz o vinho espanhol aqui. Vou servir aqui. Felipão, por favor, se puder fazer as honras aí pro pessoal que eu tô distante deles aí. Homenagem ao Balesteiros, vinho espanhol. O Balesteiros. Carlos Balesteiros tem sobrenome e descendência espanhola, então que bom que esse vinho combina com a descendência dele. Vamos ver se ele gosta do vinho também. Esse vinho é um tempranilho, como né? Pô, a gente sabe que a Espanha é craque em fazer tempranilhos, né? Dúvida. Saragoça é a região dele, norte da Espanha, quase França, mas tempranilho é espanhol. Então tá tudo certo. Eu espero que vocês gostem. Ele é mais frutado pelo que eu pesquisei sobre o tema. É uma cooperativa, né? Não é uma vinícola única, então é uma cooperativa espanhola que há muitos anos, eles têm mais de 200 rótulos, trabalham há mais de 80 anos com esses vinhos tempranilhos lá, então deve ser bom. Espero que vocês gostem. Tiagão. Só um segundo. Esse aqui é meu? Esse é seu. Então tá bom. E se não gostarem, como eu sempre digo, né, Felipão? É o que tem hoje. Não, mas a cor tá bonita, pelo menos. O Felipão vai tomar hoje, né, Felipão? Ah, hoje eu vim, né? Não tô sem antibiótico nem nada, que nem aquele. Na última gravação, hoje o podcast que a gente fez foi. Teve um que o Felipão fez de Passou casa, vontade. né? Foi um momento excepcional, você fez de casa, né? E outro que você veio no sacrifício. Nossa, eu tomei uma tacinha aqui, mas tá descendo quadrada. Hoje vai. Antes da gente passar a bola para os nossos convidados se apresentarem, Felipão. Vamos fazer um brinde. Vou fazer Isso um que eu ia brinde, falar, né? vamos fazer um brinde. Eu não acredito muito nessas coisas, mas é bom brindar, né? É isso aí. Saúde, Não saúde. complete Uma saúde. o ditado, pelo amor de Deus. Diferentão, hein? Muito Acho que bom, ele hein? oxigenar vai melhorar o gosto. Né? Pro meu Já gosto gostou? já tá de pro entrada. meu também. Eu acho que o sabor vai ressaltar um pouquinho. Saborzão. Bom, Vinho bom. forte, frutadão, bom. Boa escolha. Recomendo Gostei, e gostei. mais do que Isso 2 aí. garrafas. É isso aí, tem mais uma garrafa cheia aqui, pessoal. Vou chamar o pessoal que tá assistindo para vir ajudar. Necessário. Não sei não, viu, Felipão? Acho que na O metade pessoal do pode episódio já abrir era. um vinho lá também pra acompanhar. Claro, a gente Ah, sempre é incentiva, verdade, Carlão. né? Vinho que você tiver em casa, manda uma foto, posta no Instagram, marca o HDI, que show de bola. Aliás, falando em redes sociais, dá uma curtida aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal.
Se você puder deixar um comentário no vídeo, a gente agradece muito, porque o algoritmo do YouTube hoje entende muito comentário como importante, como relevante. Por que a gente pede isso, pessoal? Para que mais pessoas do nosso mercado tenham acesso a esse vídeo, isso chegue mais longe. Então, quanto mais a gente compartilhar, curtir e comentar, mais longe ele chega, mais a gente ajuda, porque aqui o nosso podcast, obviamente, totalmente gratuito, como várias coisas de conteúdo que a gente faz no HDI, justamente para isso, para disseminar e elevar o nível de prestação de serviços no nosso mercado. Certo? Perfeito. Raquel, Certo. fale sobre você um pouquinho mais. Bom, você já falou um pouquinho, né, sobre mim. Eu trabalhei durante quase 20 anos, né, como prestadora de serviços, né, em empresas de tecnologia. Então, essa é a minha experiência, sempre como prestadora de serviço. E hoje eu estou aí trabalhando com HDI como consultora sênior. E aí eu fico. Hoje eu consigo estar, né, olhando os dois lados ali, né? Olhando tanto o lado do cliente quanto o lado ali do fornecedor. Então eu faço o papel ali do meio de campo. E como o Felipe outro dia falou, né? Eu fico ali na trincheira, né? Exatamente. Só desviando dos Só tiros. desviando os tiros que vem dos dois lados, que é o problema. Ou venham ali, mas é muito legal, né? Essa posição que eu tenho hoje, ela realmente me dá essa possibilidade de ver os dois lados, né, do cliente. Antes, eu tinha um viés muito mais para o fornecedor, né? E hoje eu consigo ver os dois lados aí, do cliente e do fornecedor. Então, uma experiência bem Legal. importante. E você, meu amigo Carlão, o que manda? Já introduziu ali falando de ano sabático, desejo de muita Não é galera. nem ano, né? Não faz tanto tempo assim, já faz? Final de abril. Abril. Não faz nenhum ano ainda. Né? Não. Bem menos até, Eu sou aliás. Carlos Balesteiros, 23 anos de experiência aí com TI. Metade deles em empresas farmacêuticas e a outra metade em logística de valores. Excelente experiência. Mercados diferentes, legal, né, Mercado Carlão? totalmente diferente. Aliás, sendo o último de bastante interesse, porque de fato tem bastante sarna para se coçar ali. Muita coisa para inovar, fazer automações para o negócio. Então, poxa, aí você coloca a TI na prática, auxiliando ali os processos do negócio, né? Bem bacana. Então, aí esse ano aqui eu tenho um negócio de família e aí eu sempre ia visitá-los e a gente enxergava aquela oportunidade de melhoria. Estou aproveitando para dar uma mão e dar uma descansada. Ah, entendi. Então não te deixaram tirar nada Não, sabático. o ano que vem... Sabático mais Ah, então quer dizer que você trabalhando, tá né? tranquilinho? Vem cá. Vamos lá, todo mundo que é de TI, só o fato de não estar ali numa linha de produção de TI já é um descanso, né? Total. Mas legal, Muito bom. legal. Bem-vindos. Obrigado por vocês terem vindo. Aliás, vou falar aqui do patrocinador do episódio. CISAID e o Grupo Data são os nossos dois patrocinadores de hoje. Vocês vão ter a oportunidade, com o QR Code que está aqui na tela, de acessar o link e conhecê-los mais profundamente. Vou falar rapidamente aqui, apenas um agradecimento. Agradecer o Leandro da CISAID, está com a gente, aliás, há mais de 10 anos aí patrocinando os Parceiraço. eventos, nossos meios. Leandro Romez, obrigado da CISAID, obrigado aí pela parceria. A CISAID, que é uma solução ITSM de várias camadas, com gerenciamento de ativos, embutido, automação e orquestração avançada de inteligência de negócios com análises poderosas. Então, quem tiver interesse em conhecer o software, é só clicar aqui no QR Code na tela. Falando aqui do Grupo Data, achei muito interessante, porque o Grupo Data tem um manifesto na home do site, eu vou falar uma parte dele aqui que eu achei bem legal. Somos apaixonados por simplificar a vida dos nossos clientes e fazemos isso no mundo inteiro, por meio das nossas soluções em TI. Estamos comprometidos em ser a mudança que queremos ver nas grandes corporações do mercado e iniciamos pela valorização das pessoas e das ideias dessas pessoas. Né? Então isso é muito bacana. Estamos em ascensão em nosso melhor momento até aqui, né? O Grupo Data. Não perder a autocrítica é o que mantém nossos pés no chão. Quando algo dá certo, o mérito é nosso. Quando algo dá errado, a culpa também é nossa. É assim que garantimos que nenhum cliente que passar por nós sairá insatisfeito. Achei muito bacana. Nosso manifesto aqui é interessar a equipe Grupo Data. Então, Grupo Data, obrigado. Obrigado também pelo apoio. De novo, quem tiver interesse, os QR Codes estão aqui na tela. E sigamos. Fato. Certo? Pô, interessante já pro assunto, hein? O que der certo, a gente é responsável e o que dá errado também. Também. Olha só Muito a proposta legal, de né? hoje, hein? E tem tudo a ver com a pauta de hoje. Essa mentalidade é rara. Não, é rara, porque jogar com o regulamento debaixo do braço, ele ainda é confortável. Só que ele já não é mais suficiente. Exato. Esse é o ponto, né? E aí, entrando na nossa pauta, que tem tudo a ver com isso,
A gente vai falar então de, né, relação cliente-fornecedor, motivos das terceirizações, os porquês você terceiriza um serviço ou não. Depois que você terceiriza, o que você tem que ter eventualmente num contrato que vai de fato garantir aquela qualidade. E no fim das contas, os contratos, um contrato bem escrito, bem gerenciado, ele é bom para os dois lados. É isso que a gente quer falar aqui, na verdade. A gente brinca que é conflitante e tem os conflitos, mas no fim das contas, nenhum dos dois lados quer ficar brigando a vida inteira, é muito desgastante. Né? Então eu espero que quem esteja assistindo e nós aqui, a gente consiga, né, pessoal que está aí no chat, coloque aí suas opiniões, coloque suas ideias. Se você está passando por alguma coisa que a gente falou aqui, poxa, contribua também. Porque no fim é isso. Acho que com essa troca de experiências, quem sabe aí a gente consegue elevar o nível de prestação de serviços no Brasil, certo? E o primeiro ponto aqui é motivo da terceirização, qualidade ou custo. E aí, Felipão, o que você tem ouvido sobre isso? Não, no fundo, eu acho que tem uma... Como é que eu vou dizer? Eu acho que tem uma dificuldade nos clientes hoje que é entenderem quando ele define a terceirização por algum motivo que seja qualidade ou custo, provavelmente ele vai fazer um processo de seleção que vai levar ele a ter um perfil ou pelo menos uma entrega de qualidade de serviço diferente. Então, quando ele olha para a qualidade, quando a qualidade é o foco, né, então o que motivou a terceirização daquele específico serviço, me dá a impressão de que o cliente está disposto a pagar mais, que ele busca a questão de olhar para um parceiro que é estratégico. A Raquel fala muito da parte de você ter mais do que um terceirizado que, baseado num contrato, é como é que aquelas pessoas colocam a camisa da sua empresa no aspecto cultural mesmo, entendem o seu negócio, respirem o seu negócio. Né? Para quem terceiriza com foco em qualidade, me dá a impressão que essa coisa é um pouco mais clara e está mais disposto a pagar por isso. Quando a terceirização é motivada por custo, aí já a gente tem bastante problema. Porque no fundo, normalmente, você vai arrochar no processo de negociação ao fornecedor e na prática o que vai acontecer é que o serviço não vai ser entregue, porque não existe mágica. Né? Então até eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Eu estou colocando aqui um depoimento que não é só uma percepção com base nos clientes que a gente tem tido de consultoria, né? Que é assim, no fundo, o que efetivamente me traz mais informação sobre isso. Eu queria ouvir de vocês no processo de terceirização que vocês passaram, que vocês viram, como é que essa questão de o motivo da terceirização impacta efetivamente qual o perfil do parceiro que você vai receber como entrega de serviço do outro lado. Aí não sei. Isso até legal. Até a Raquel comentar, inclusive, do porquê que chegou-se nesse ponto, né, Raquel? Que é aquela introdução que a gente estava conversando no nosso briefing. Se você puder contar até um pouquinho daquela história, eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento o comportamento do universo corporativo brasileiro, no geral. Né? Até pessoal também, no dia a dia. Né? Essa era uma coisa que sempre me intrigava, né? Nessa questão de, assim, por que a gente tem tanta discussão? Poxa, tem um contrato, né? Mas mesmo assim, por que a gente tem tanta discussão ao longo desse contrato? Por que existe essa rixa, né? entre fornecedor, entre cliente, né? Por que parece que são sempre dois times, né? Um jogando contra o outro, e sempre num terreno meio inóspito ali. Sempre todo mundo pisando em ovos, né? Sim, Por que isso acontece, né? Então isso sempre me intrigou muito. E uma coisa que eu li, eu estudei, é que assim, na verdade, a gente tem uma base histórica muito forte dessa questão de relacionamento, né? Do brasileiro, do nosso mercado mesmo, do povo brasileiro. Essa questão do jeitinho, sabe? Do jeitinho de como as pessoas, às vezes elas levam muito para afinidade. Tem esse jeitinho brasileiro que ajuda bastante, mas às vezes traz essa desconfiança. Tem, os mais novos talvez não lembram disso, né? Mas tem a lei de Gerson, que durante muito tempo foi algo... assim, vangloriado, presente, né? E presente e vangloriado, né? Assim, não, eu sou esperto, né? Porque a lei de Gerson traz justamente isso. Não, eu consegui levar vantagem em cima de uma pessoa, eu consegui... Ele era ovacionado por isso socialmente, né? Socialmente, assim, não, o cara é esperto, ele conseguiu ganhar um dinheiro aqui em cima, ele cobrou mais do que ele deveria cobrar. Sim. E aí tem aquela coisa, será que esse preço realmente está certo? Será que não está? Será que a pessoa está me cobrando mais ou não? Né? Então tem essa questão cultural, né? E tem uma outra questão que o brasileiro é desconfiado por natureza, né? Tem inclusive uma pesquisa que eu já tinha visto essa pesquisa há alguns anos atrás e esse ano, em abril, saiu de novo na revista Veja, falando justamente que o brasileiro é o povo mais desconfiado que existe. Então um instituto, né, Instituto Ipsos, fez essa pesquisa e mostrou que, assim, em termos de confiança, o brasileiro está em último lugar.
Então a loucura. gente não confia mesmo uns nos outros. E a gente sente isso, né, Raquel, no dia a dia. Porque A gente sente, é muito- porque tá tá na muito- sociedade, tá muito presente, né? É enraizado, Enraizado, né, gente? né? E talvez a gente não perceba esses vieses justamente quando a gente olha para o lado, né? Quando a gente volta ali para a TI e volta para a questão de uma venda, para a questão de um contrato. Então, sempre tem aquela coisa, mas será que esse fornecedor ele está me cobrando correto? Será que ele não está... Eu quero qualidade, mas quanto vale essa qualidade? Exato. Será que essa qualidade ele não está me cobrando muito mais do que essa qualidade vale? Será que ele vai me entregar mesmo tudo isso que ele escreveu? Será que não vai? Não, então peraí. Então, eu como cliente aqui, deixa eu colocar aqui uma lista de SLAs, né? E de cláusulas e de multas e abre o papiro e Exatamente. né? E aí Raquel. eu coloco um exército para ficar medindo aquele monte de SLAs, né? Que de verdade é para talvez eliminar uma insegurança e não efetivamente um monte de SLAs ali para trazer qualidade no serviço, para trazer melhorias e para trazer o resultado para quem realmente importa, né? Que é o usuário final, que é o cliente final, é quem vai receber o serviço, né? E essa relação, ela se debate muito para chegar nesse pensamento lá do usuário. Demora muito para chegar no cara que deveria. A discussão, né? Começa sempre assim, o meu time, o seu time. O meu time, o time cliente, o time fornecedor, né? Até isso, né, entrar num acordo, até que você entenda que realmente esse cliente, na verdade, esse cliente e esse fornecedor, ele é um parceiro, né? Demora um pouquinho, né? E dos dois lados. Sim. E aí a gente, tanto do cliente quanto do fornecedor, né? Demora um pouquinho. Sabe uma aí. coisa interessante? O Felipe deve até ver mais do que eu, mas eu vejo, às vezes, porque eu não tô né, o Felipe comanda ali uma linha de frente de atendimento, né, comercial, e bate, né, milhões de solicitações lá no dia a dia, mas assim, tem uma coisa que, tanto pra mim como pra ele, qualquer pessoa no HDI já passou. Vira e mexe, alguém liga lá e fala assim, esse prêmio do HDI, qual que é o custo, hein? Eu falo, não tem custo nenhum. É a desconfiança, porque esses prêmios de mercado, a maioria o cara tem que pagar para participar, né? Parece que é uma prática meio comum, que é uma coisa que eu acho estranha, mas as empresas às vezes pagam para concorrer, é um negócio meio pago ali, o cara paga uma inscrição, né? Então, não é isso, é um prêmio de melhores do ano mesmo. Você pode baixar, é gratuito. O evento, se você quiser ir e tal, beleza, mas o prêmio é gratuito. Participa, se for finalista, parabéns, se você é convidado para entrar lá no evento virtual, participar da cerimônia, etc. Ah, tá, legal. Então não tem custo nenhum, né? Você não vai mandar um boleto? Não. Ah, tá. Aí ele vai fazer. Olha que loucura. Porque ele tem essa desconfiança um tempo inteiro. Por mais que você fale isso, né, nas comunicações, totalmente gratuito. Ainda assim existe uma desconfiança. Ah, será? Sabe o que? Não é possível. Tem alguma coisa aí, hein? Não tem. Pode se inscrever. Mas é a desconfiança, né, Raquel? E aí, como é que a gente faz, né, pra gente sair disso, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender que isso é uma coisa que existe. Aceitar, né? Aceitar, existe. A gente vai ter esse viés, né? Tanto quando a gente estiver fazendo uma RFP, quanto o contrato já estiver assinado, e no dia a dia também das negociações. Entender primeiro esse viés que ele existe. E aí... Então, aí a gente até estava vendo aqui, o Carlos, antes da gente começar, ele estava dando um exemplo real disso que você está falando. Ele, nossa, é verdade, né? Onde eu trabalhei, né? Acho que na última empresa. Assim. Né, Carlão? Acho que em 2015 ou 2016 você teve ali um Fizemos processo terceirização. Como é que foi esse processo? Estava contando pra fácil. gente. Deixa eu só fazer um comentário antes. Claro, por favor. Que o Felipe... Pode fazer uma pergunta mais objetiva em relação Vamos lá, claro. Eu acho que é importante para quem tá nos assistindo. Que assim, você acha que alguém que terceiriza por preço, eu ia então, comentar, vai diminuir custo? É que essa história dele. Vai gerar qualidade? Acho que esse é o ponto principal para começar a mexer na cabeça das pessoas. Assim, se eu for terceirizar por preço, eu já sei que eu não vou receber qualidade na ponta. Pode ser um ponto específico. Mas é importante citar, porque a ideia é passar um pouco da experiência. E obrigado pelo convite de ter vindo aqui. Fiquei lisonjeado. Obrigado. A minha experiência... Bom, primeiro, as terceirizações que eu fiz, isso mais recente, elas todas foram voltadas porque eu precisava entregar o serviço para alguém que fizesse a TI, para que eu pudesse focar no negócio, né? Isso está bastante de praxe. Então, a busca o fato é ter umas premissas. Eles precisavam entregar com mais qualidade do que eu faço. Até porque são empresas
especializadas nesse tipo de serviço e têm um leque muito grande com grandes experiências de diferentes empresas. Precisam fazer melhor. E tem a questão do custo. Onde isso interfere mais? Depende da sua qualidade do serviço prestado, da maturidade que você tem nos processos. Então, um exemplo muito fácil aí, falando de Service Desk, que é o exemplo que eu vou entrar depois. Se eu tenho um Service Desk com baixíssimo nível de maturidade, sem processos, sem documentação, sem KCS, né? Eu vou ter que precisar de muito mais analistas para fazer um trabalho, né? Agora, se eu já tenho um processo, e se eu quero chegar antes de falar do processo, se eu quero elevar a maturidade, logo ter uma qualidade, eu vou ter que ampliar o meu time. E eu já vou ter que ter esse custo mesmo internamente. Sim. Né? O fato é que se você tem uma maturidade baixa e vai contratar alguém, esse alguém já vai vir com uma maturidade alta e vai custar mais caro que você. Né? Onde você fala de igual para igual? Quando você já tem uma maturidade e você só quer terceirizar para que você possa fazer negócio. Perfeito. Então ali Perfeito. você já começa a equiparar os preços e aí é que você estava comentando. Agora, se você já tem uma maturidade bacana dentro de casa, é possível até que você tenha uma oportunidade financeira. Por quê? Porque o fornecedor já começa com menos analistas, né? Você já tem uma documentação a passar para eles, uma base de conhecimento, passar para eles processos já documentados, né? Que eles só vão revisar. E daí você tem uma oportunidade financeira. Para você entender, não tem uma regra já pronta, é muito de empresa para empresa, mas leve em consideração, a minha dica é a maturidade que você tem. E a experiência, é isso? Muito Não, bom. então, esse ponto é muito legal. Ponto é muito importante. E até eu ia te fazer mais uma. Antes de você até passar Passar o exemplo. o que você Vamos lá. para frente. Você acha que tem um momento. Não é ideal, mas então, na sua visão, Carlão, tem um momento ali que você tem que passar de mudar o mindset para contratação externa a partir de um momento de maturidade que você adquiriu. Então, na sua cabeça é o seguinte: uma empresa que cresceu, está montando uma estrutura ou está fazendo alguma coisa do zero. E tem ali, vou montar uma operação de suporte. Vou terceirizar de cara? Não. Vou ganhar maturidade primeiro dentro de casa, depois eu vou terceirizar. Essa é a sua forma de pensar. Você acha que isso é um caminho melhor? Ou não? Aí tem uma outra questão que eu levo em consideração, e eu já vivi isso na prática também. Depende do quanto você tem de orçamento. O fato é que você fazer dentro de casa vai te levar mais tempo do que diferente de uma empresa que implementou 500 vezes aquele tipo de serviço em diversos tipos de cenários. Mas por outro lado, ele pode não prestar um serviço que você gostaria porque você não conhece. Exatamente. Né? Então tem dois problemas, né? Acho que esse assunto tem como mitigar. E a gente pode falar mais para frente ali em como você conhecer antes de você de fato contratar. Mas são dicas que a gente pode falar lá na frente. Mas né? segue o exemplo que você estava comentando que você teve depois, né? O fato é que no exemplo que eu citei para vocês ali no briefing, a gente tinha já um nível de maturidade bem bacana fazendo dentro de casa. A gente sempre foi fã aí da HDI, sempre foi fã das melhores práticas, só puxando sardinha, assim. Tem que olhar para a câmera lá também. Não, a HDI não precisa fazer mexer, não. Lá no fundo, lá, a câmera lá. Não, hoje o episódio é cinzente de grupo data aí, o QR Code tá na tela, tá beleza. Cara. Mas o fato é que, falando em cultura do time ali, a gente sempre foi muito incomodado e querer fazer diferente sempre, né? Então a gente, mesmo dentro de casa, no último emprego ali, vou falar, na Protege, no grupo Protege, Transporte de Valores, a TI, ela fez a lição de casa dela. Desde antes de 2010. Estou falando de inovar negócio, transformar negócio, fazer tudo automatizado com a TI, né? Então, a gente já tinha naquele cenário, antes de 2010, uma atenção focada no negócio e a gente foi contratado para fazer TI. Então, quer dizer, não tinha executivos de TI olhando, falando você tem que fazer bem o Service Desk, você tem que fazer governança bem. A gente sabia que o foco deles estava para lá, alguém tinha que cuidar. Então, a gente levou sempre por conta própria a maturidade, mesmo sem que alguém chegasse e cobrasse. Quando nós fizemos nós tentamos por 3 anos consecutivos, colocando verba em orçamento, fazer a terceirização, e aí sim, não cabia no bolso. Eu fazia bem dentro de casa, a hora que eu falava, eu quero com esse nível de maturidade, eu já tenho esses processos ITIL implantados, mantenha aí, eu quero chegar naqueles, e eu não cabia no bolso. No terceiro ano, que foi em 2015, nós fizemos e conseguimos fazer a terceirização. Fechamos o contrato.
Isso é muito legal. Muito estudo preliminar, então. Bastante, bastante. Então, e aí a gente vai discutir aqui mais para frente sobre a escolha da empresa correta ou não. Mas o fato, e já entrando nos problemas ali, a empresa que nós contratamos, ela menosprezou numa primeira vez a maturidade que nós tínhamos. Sim. E olha aí, entre já no assunto que você tinha comentado. De fato que a gente fazia dentro do SLA, a ideia era que eles assumissem, era pré-requisito, a gente não queria que nenhum colaborador fosse desligado, eram todos CLT, e a gente queria que eles fossem absorvidos pela empresa, então conseguimos fazer caber no bolso, absorvendo o salário deles lá da forma que está, não houve degradação no salário. Mas a partir do segundo mês começou a cair SLA, e foram 12 meses de SLA no vermelho fora e não conseguiram recuperar. Bom, aí tem diversos... Isso é um mega desafio, né, cara? Essa é a hora. Né, não, e a pergunta que se fez, né? Olha, piorou o serviço, falei que não deveria ser terceirizado, né? E aí, por outro lado, você pergunta aí pro pessoal em casa, como é que eu consegui cair se todas as pessoas que estavam trabalhando aqui dentro foram repassadas pela empresa, né? E olha só, um belo exemplo para você ver que como você mudar os processos dentro, as atividades que foram compartilhadas com os analistas, quer dizer, eles acabaram tendo atividades adicionais ao que eles tinham somente como foco. Sim. Não souberam administrar e foi quase que o Carlos Balesteiro sai da empresa por ter tomado uma decisão errônea. Sim. E como vocês mitigaram isso depois, Carlão? Como foi depois disso? Depois, isso acabou num fim de contrato? Ou vocês... Acabou. Nós entramos com o distrato. Sim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A empresa... Isso até é bom, por exemplo. Quando você terceiriza, você está fazendo... Alguém está assumindo sua atividade e do lado de lá, quem você está contratando é um negócio para ele. Ele precisa ter lucro sobre aquilo. Sim. Não tem jeito. Ele tem que ter lucro. Esse é outro ponto cultural. No Brasil, ter lucro, às vezes, tem não sei, mas não é uma coisa... ruim. Dá uma impressão ruim, né? É engraçado. Não é uma conotação ruim. Nos Estados Unidos, o cara fala, nossa, tá tendo lucro, que legal. Nossa, esse cara tá tendo lucro demais, muito lucro. Aqui no Brasil é assim, né? E aí entra nisso também. É importante, Carlos, que você falou. O fornecedor tem que ter lucro, cara. Senão ele não consegue trabalhar, né? É isso. E então, o que aconteceu é que no assessment que fizeram para eles entenderem qual era a nossa maturidade... Aliás, abram a porta e a dica para que eles façam assessment, porque é fator crítico de sucesso, né? Eles precisam entender qual que é a sua maturidade para dimensionar o time que vai colocar aí para você. Então, eles fizeram um dimensionamento errado do time. Então, falando em números corretos, a gente tinha 23 profissionais e eles, quem fez o contrato ali para a gente falou, nossa, esse daí eu consigo fazer com 16 profissionais. Achou que a gente tinha um nível baixo de maturidade, base de conhecimento, e eles falaram, quando eu colocar toda a maturidade, todos os processos, documentação, eu consigo fazer com menos pessoas. Sim. E o que aconteceu é que eles foram diminuindo, com o passar do tempo, as pessoas do time, chegaram na 16ª pessoa ali, e só foi de mal a pior. A gente colocou... E aí, o que acontece... Mas você internalizou de novo ou trocou de fornecedor? Trocamos de fornecedor. Mas então, ou seja, não estou nem por conta de falar de fornecedor A ou B. Não vou nem Minha pergunta é mais pela questão da... vocês insistiram no modelo, então? Vocês estavam certos que aquilo era bom. Tanto que o distrato foi tranquilo, porque a hora que a gente sentou com todo o board da terceira, né? Eles falaram, olha, erramos no dimensionamento. Se eu colocar no número de analistas que você precisa, eu vou trabalhar com um contrato no vermelho. Mas então, precisava chegar a 12 meses? Então, tinha alguém ter levantado a bandeira antes. Pois é. Então, nas empresas que eu trabalhei como fornecedora de serviços, a gente tinha sempre o período de due diligence. Antes de começar, né, a prestação de serviços, a gente tinha um período onde nós entrávamos dentro da empresa, a gente respondia RFP com os nossos valores, baseado nos volumes e nos requisitos de serviço que o cliente havia passado. Mas a gente tinha um começo de due diligence, né? Ali 3 meses. 3 meses não. Às vezes era um pouco mais curto, né?
3 meses era o período de SLO quando a gente já começava a trabalhar, mas a gente tinha ali 1 mês, mais ou menos, 1 mês e meio para fazer o due diligence, e a gente entrava no cliente e verificava, olha, se os volumes que ele informou na RFP eram aqueles mesmos, a gente coletava dados direto do PABX, a gente, se tinha o pessoal de infraestrutura, eles entravam para olhar a infraestrutura do cliente, fazer todo o levantamento. Percentual de retenção de chamados. Tudo. Se a base era realmente aquela de chamado, se existia, assim, com a experiência que a gente tinha, se existia alguma coisa que poderia influenciar, por exemplo, num volume adicional de chamados no Service Desk, um volume de chamados adicional no Field. E eu participei de 2 processos onde a gente fez esse due diligence, e um deles a gente chegou para o cliente e falou assim, olha, o que você me passou nos seus volumes e os seus requisitos de serviços, nós fizemos o due diligence e os seus volumes estão errados. O seu volume correto é esse, e nós precisamos fazer um ajuste no dimensionamento da nossa equipe de X%. Sim. E numa das vezes o cliente aceitou esse reajuste e a gente entrou, né, e começou a prestação de serviço. No outro processo que eu participei, nós também identificamos essa divergência, apresentamos para o cliente e o cliente falou assim, mas eu não tenho budget. E aí nós, enquanto prestadores de serviço, a gente já tinha o goal, né? Vocês ganharam, a gente entrou para fazer o due diligence, identificou essa divergência, e aí nós, enquanto fornecedores, falamos, bom, se você não tem o budget para isso, então é melhor você continuar com o fornecedor que você está, porque nós não vamos entrar, sim, claro. Nós não vamos diminuir o nosso preço e para chegar no que o seu prestador de serviço tem hoje, porque isso vai influenciar na qualidade. Para a gente prestar um serviço com qualidade, nós precisamos desse reajuste. E o cliente falou, não. E aí voltou todo o processo para trás. Ele continuou com o fornecedor antigo. Sim. Então, acho que é importante ter esse processo logo de cara, né? E aí, a gente está falando de um processo de comunicação. A maioria dos problemas clara. É comunicação. A gente vai falar aqui hoje, mas eu acho que a causa raiz, os 5 porquês. Sim. Sem dúvida. São. E esse, eu me lembro, nesse processo que não foi adiante, era um projeto assim que ia mudar, inclusive, o patamar, ia mudar o nosso patamar, entendeu? De prestação de serviço. Não, então, até... Tá beleza, Edu. Não é que eu levantei a mão aqui, mas tá beleza. Galera, tá tudo bem. Então... Só deu um zzz, mas tá beleza. Ó, isso é ao vivo, né, galera? É isso aí. Vamos que vamos. Ó, beleza, entendi. Só que é o seguinte, agora voltando naquele pergaminho que você falou, Raquel, dos SLAs. Então, tudo bem, é o que você falou, comunicação ou até no momento de... Esse é um outro problema. A área de vendas e a área de entrega dentro do fornecedor também tem problemas. E o cliente pode ser prejudicado ou não, mas o fato é que o alinhamento interno também é importante. Sim. E eu acho que isso chega nessa comunicação junto ao cliente de você ter pelo menos uma RFI ali no começo, para você pegar essa informação com um pouquinho mais de exatidão e tentar direcionar o seu contrato para alguma coisa mais saudável. E aí entra aquele pergaminho que você falou do SLA, né? Que o cliente coloca ali, de repente, mais do que deveria, ou não tem uma base tão sólida para colocar aqueles SLAs ali, mas com medo e com desconfiança do que o fornecedor pode fazer, ele vai além do que ele deveria, talvez, no papel, e esquece, talvez, do usuário. Vou fazer uma interrupção. E aí? Tem um ponto que é desse aspecto que você colocou até antes da Raquel responder, que é o seguinte. Que é o que eu falo para os clientes. Né? A gente discute, a Raquel é consultora nossa, eu estou na área comercial, então quando a gente bate um papo sobre esse tipo de coisa. E o que a gente percebe é assim, você pega o book de indicadores do HDI, cara, tem lá aqueles indicadores que estão aí há bastante tempo, uma forma de cálculo é conhecida, e nós temos os benchmarks do mercado. Quando você vai para vários processos de RFP, que você começa a olhar, efetivamente, quando a gente mergulha no cliente quando tem problema, olha o contrato, né, olha a questão das aquisições e o que o fornecedor está entregando, no fundo você percebe que tem um monte de coisa que foi pedida ali. O cara inventou fórmula que não tem muito a ver, inventou indicador que ele acha que é importante. Então, assim, a roda, ela existe. Cara. O cara está reinventando uma roda que efetivamente não precisa. Então, até vou colocar isso e a Raquel vai tentar aí me corrigir ou não, que é o fato de, assim, eu acho a definição das SLAs é um ponto que, assim, se eu pudesse fazer uma sugestão cara, não reinventem a roda, a coisa está pronta.
A questão toda se dedique a efetivamente analisar, criticar aquele negócio e a gente fala muito sobre a questão de como é que eu cruzo esses indicadores para saber efetivamente se está tendo qualidade ou não. Sabendo onde está um problema, fazer uma investigação mais crítica. Então, acho que assim, esse ponto do SLA me parece que é muita invenção para uma coisa que não precisa e pouca força, ou pouco esforço, acho que é a palavra, para coisa que é importante, que é fazer a gestão daquele número da forma correta. Eu queria até a opinião da Raquel, que ela lida muito com esse tipo de coisa de cliente nosso hoje. E quando a gente se depara com os números, você fala, cara, mas por que o cara colocou esse monte de critério para esse indicador específico? Tem um monte de peso, um monte de coisa que você fala, cara, não tem nem como calcular, não consegue nem gerenciar esse negócio, é coisa de maluco, entendeu? Né? Não, e às vezes indicadores que são iguais até. Por exemplo, tem muitos. Eu já vi muitos contratos onde você tem lá o TME, por exemplo, para Service Desk, que é o tempo médio de espera, mas você também coloca um SLA de percentual de ligações atendidos em até X segundos. Então, assim, vou fazer a média de todas as ligações que ficaram em espera e também também vou analisar o percentual de ligações que foram atendidos em um determinado tempo. Por que eu estou fazendo isso? Por que o cliente está pedindo isso? Qual é a utilidade de ter esses 2 SLAs voltados para a fila de espera? Quando, na verdade, eu tenho que olhar o First Call Resolution, talvez, que é um SLA muito mais estratégico. Exatamente. Que vai influenciar diretamente na satisfação do meu usuário, que vai influenciar no custo desse chamado, que vai influenciar, né, em outros indicadores ali na pesquisa de satisfação. Ou seja, Sim. É se perguntar por que eu estou colocando aqueles SLAs, né? E aí o ponto que você falou, né? Que eu acho super importante. Vocês foram olhando a maturidade do processo, foram crescendo aí na maturidade do processo, ou seja, você conhecia o seu negócio. E você chegou num determinado ponto onde você tinha capacidade de também pedir para o fornecedor aqueles SLAs que eram mais importantes para o seu usuário, né? Perfeito. E a partir daí, criar uma RFP com SLAs que são importantes, assim, e não ficar criando uma lista enorme de SLAs, né? Tem que ser simples. Eu já vi tantas RFPs que você começa, né? E você vai lendo. Aí você vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Página 327 da RFP. Meu Deus do tem céu! bem menos páginas que isso, né? Deixa claro pra galera aí. E termos difíceis, confundindo às vezes, inclusive, uma RFP com um contrato, com termos jurídicos, né? Difícil de você interpretar. A RFP tem que ser simples. Sim. Fórmula, o que você espera, a fórmula, para quando, qual a periodicidade das reuniões, o que vai acontecer. E ok, encontramos um problema. Sim, exato. Como nós juntos, fornecedor e cliente, vamos resolver esse problema? Porque vamos lá, a gente está falando de prestação de serviço, a maioria dos serviços do mundo são prestados por pessoas, então contrato de suporte, a gente está falando de um contrato basicamente com pessoas para fazer o atendimento, e nem sempre um contrato no papel vai conseguir prever tudo que pode acontecer, correto? Então vocês não acham que também o contrato em si alguns contratos podem ter cláusulas um pouco mais flexíveis para que exista esse diálogo? Porque às vezes o cliente ou o fornecedor coloca o contrato debaixo do braço, mas o problema nunca vai ser resolvido. Então, mas eu acho que tem que ter mecanismos dentro desse contrato exatamente para você discutir quando existirem desvios. Ou seja, você tem os mecanismos de controle, né, que são os SLAs ali. Ok, mecanismos de controle para você saber para onde você está indo, né? Aquilo que a gente até falou um pouquinho de se o fornecedor está ali nos trilhos junto com o cliente. Então, olhei os SLAs, está tudo caminhando nos trilhos ou não? Peraí, aqui tem um desvio, tem uma tendência a sair aqui do esperado. Qual é o mecanismo para que a gente possa sentar e discutir juntos uma melhor solução para isso? Ou qual é o mecanismo? Eu vou abrir chamado vou abrir chamada de melhoria, de oportunidade de melhoria, de ação corretiva, ação preventiva. Como que eu vou fazer isso? Qual é o meu mecanismo? Ou então não, vamos simplesmente tratar como plano de ação. Sim. Periodicamente, né, ou uma vez por mês, a gente vai revisar esses indicadores, vamos sentar, dessa reunião vai sair um plano de ação, esse plano de ação vai ser controlado assim, 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 pronto.
tem que ter uma resposta desses planos em até 5 dias, até 10 dias, até 30 dias. Qual é o mecanismo, né, para que a gente possa seguir em diante? Essa é a flexibilidade. Mas você cria dentro do SLA o mecanismo, mas você tem a flexibilidade depois de como tratar isso, né? Porque isso é muito importante. Não, mas tem que ter a comunicação. Eu acho que o que é bacana, porque ali a Raquel já está sofrendo numa situação de um contrato que já está fechado, o avião já está em voo, você está tentando trocar o pneu que já está ali, né? Mas falando em solução e recomendação para o pessoal ali, eu acho que a origem de tudo isso é quando você vai fazer um contrato antes de você contratar ali a empresa, né? E a minha recomendação e experiência é que no dia a dia ali, muitas pessoas me abordavam até para fazer parte do board. Olha, você tem um modelo de RFP para não sei o que lá, você tem um modelo de RFP para não sei qual contrato. Isso é muito comum em grupos de WhatsApp que a gente faz parte, etc. E eu já vou colocar um susto em todo mundo. Não peguem modelo já prontos. Não, por favor. Peguem modelo, porque assim, vou falar para aquela câmera ali. Por favor, não usem Ctrl+C, Ctrl+V nas RFPs. Porque, inclusive, tem RFP que vai com o nome de outro cliente e aí vira... eu já peguei. Eu vou dar uma dica para mostrar para a turma como é que minha recomendação, minha experiência, como é que eu faria. Eu peço para as empresas, olha, seleciono, aí sim, a gente pode no HDI indicar algumas empresas, você pode pedir para colegas indicarem as empresas, mas peça uma RFI para todos. Cada um vai apresentar ali no seu modelo o que eles entregam de melhor. Pede para também indicar clientes que eles fazem, que estão no portfólio deles, e também modelos de book. Você pede, aí depois você tem que fazer um consolidado. Não invista um tempo, não é perder tempo. Claro. Né? Invista um tempo isso é investimento. em ler Com certeza, e cara. circulam o que é interessante. Vocês criam um acatado de todas as RFIs que vocês, baseado no que vocês recolheram, baseado no que é importante para vocês. Tem que ser tailor-made, né? Tem que ser feito para o seu negócio, porque é importante. Inclusive, indicadores, eu tenho que ler lá no book do que eles falaram que entregam, o que é mais interessante para mim. Então, eu criei um modelo. Aí, a partir do modelo, eu já tenho planilhas de balizamento. Porque, por exemplo, um falou que tem um chatbot. Eu estou falando mais para Service Desk, mas pode ser para qualquer finalidade. Qualquer finalidade, né? Olha, eu tenho chatbot. Já anote ali como pergunta para todos de balizamento. Isso é fator de balizamento, porque é importante para mim. Pergunta para quem não escreveu nada a respeito do chatbot se ele está incluso no preço, sim ou não. Sim. Como é que está a revisão ali, como é que chama quando você tem a maturidade do chatbot ali? A curadoria? Curadoria. Está inclusa a curadoria, sim ou não? Então, você tem que listar o que é importante para você. E daí você pede a mesma RFP para todos. E aí você já deixa um asterisco ali. Olha, esse item aqui já é fator de desclassificação. Estou classificando por aqui. Então, você já tem um critério que você não vai discutir. A segunda é todos os indicadores que é importante para você. Você já coloca que eles são relevantes para o sucesso. Coloca já metas baseado nos primeiros meses e depois que você passar os 3 meses para quando que você quer estar. E se eles caírem, já inclua no contrato já um plano de ação. Automaticamente, se você baixar 2% de um mês para o outro, estou dando um exemplo aqui, já na apresentação mensal vocês vão vir com um plano de ação adicionalmente na pauta. Pronto, você já acabou a discussão. Isso já faz uma engrenagem. A engrenagem já gira sozinha. O cara já vai saber que se ele chegou com um indicador, com um percentual menor ali, ele vai ter que entrar e vai ter que fazer diferente naquele mês, entendeu? E aí você bate o contrato. Ainda falando em contrato, no final você vai ter uma proposta perfeita, consolidada de diversos RFIs e chegar num vencedor. A minha recomendação é que você coloque, e há meios jurídicos disso, que você coloque a proposta como anexo no contrato. Porque sempre, senão você vai ter que ler a segunda documentação, você esqueceu, tem coisas que vão estar na proposta, que não vai estar no contrato, e olha, a partir do momento que você anexa um no outro, está feito. Você está acordado e faz parte do contrato. Bem redigido, com nomes bonitos ali, palavras bonitas ou não, você já sanou tudo, entendeu? Você fala um ponto que eu lembrei aqui, uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando o cliente define ali os requisitos, ok, o cliente definiu todos os requisitos, aquilo que é importante para o negócio dele, né? E aí, nesse momento, os fornecedores começam a responder, já respondem ali com, eu faço isso, eu faço aquilo e meu preço é esse.
o que aconteceu comigo uma vez, né? Eu recebi um RFP e estava escrito assim, era um cliente que tinha um negócio que não era tão crítico, né? Pelo menos na minha avaliação não era tão crítico, e esse cliente pediu SLA de abandono, 0%. Nossa. SLA de fila de espera. Ele queria 99% em 10 segundos. Aí sabe quando você fica olhando assim, mas não tô entendendo, né? Não tá casando o tipo de negócio desse cliente com esse SLA tão agressivo, né? E aí eu fui pro pessoal de pré-vendas e falei assim, olha, eu quero conversar com esse cliente. Não, você não pode. Você é da área operacional, fica quieta aí. Você não pode, né? Você é área operacional. Eu falei assim, mas não faz sentido isso, o que o cliente está pedindo. Então, vocês não podem... Assim, eu queria muito falar com esse cliente para entender por que ele está pedindo isso. Porque para montar uma RFP, para montar um dimensionamento com esses SLAs, eu vou montar um exército. Eu vou montar uma central de atendimento aqui, um exército de gente para atender esse SLA. Que talvez... Não seja isso que o cliente queira, vocês vão ficar aqui me martelando, a área de pré-vendas, batendo aqui na minha cabeça, dizendo que absurdo, tá muito caro esse custo, tem que diminuir, vocês vão começar a me apertar aqui até sai todo o meu sangue, né? Meu corpo. Então, isso vai dar ruim. Eu falei, esse negócio vai dar ruim. E aí eles conseguiram uma reunião com esse cliente. Eu fui lá, presencialmente, na reunião com o cliente, e eu falei assim, olha, então... Aí eu usei vocês, né, gente? Desculpa. Então, né? Eu faço parte do board do HDI, né? Quem tá assistindo aí, bastante gente vai se identificar. Então, eu faço parte do board do HDI e isso não é uma prática de mercado, né? A gente tem um benchmark, aí eu levei o book de indicadores na época, mostrei e tal. E a cliente ficou super brava comigo. E eu falei assim, olha... O que eu estou tentando te dizer é que todos os seus fornecedores, eles vão fazer baseado nesse... Eles vão fazer um dimensionamento baseado nesse SLA que você pediu e você vai receber um custo e um preço enorme. Sim. Se você não mudar isso, talvez você não consiga nem comparar propostas entre nós fornecedores. Sim. Você precisa, talvez, olhar esse número. E a cliente ficou super brava comigo. Muito brava. Ela ficou assim, não, mas eu sei o que eu quero. Eu conheço o meu negócio. E o meu negócio é muito crítico. Eu falei, ok. Bom, de qualquer forma, fica aqui com o book do HDI. Passou um mês, 2 meses mais ou menos. Recebo de novo RFP. O cliente fez uma avaliação de todos os SLAs e agora os novos SLAs são esses, né? Todos os fornecedores devem entregar esse novo SLA. E estava exatamente... o book do HDI, a sugestão, né, do book de indicadores e o que eu havia comentado com ela. Então, acho que assim, a gente, enquanto também fornecedores, eu acho que a gente precisa falar isso, né? Se o cliente não tem essa maturidade de conhecer qual é o indicador melhor para ele, de acordo com o seu negócio, eu acho que o fornecedor ele também tem que chegar e falar, não ter medo, e não só fazer fábrica de responder RFP. Né? Sair respondendo um monte de RFP de acordo com aquilo que o cliente pediu. Por quê? Porque, de novo, né, o foco é o usuário final. Né? O usuário final é o mais importante. E na minha avaliação nesse exemplo, foi que pelo tipo de negócio daquele cliente, ele não sabia exatamente o que estava pedindo. Não sabia. Poxa, eu posso aproveitar e fazer... Quando eu fui convidado para fazer parte do board, a gente fica interessante, você está falando do board, está falando do padrão ali do book de indicadores do HDI. Eu, primeiro, lisonjeado de fazer parte ali do board, né? Bem bacana. Legal. Segundo, tinha um propósito, sabe? De ajudar as outras pessoas. Claro. Eu tinha ciência de que nem todos tinham uma experiência de passar por uma grande empresa. E a hora que eu vi que a gente poderia discutir tendências, ver o que estava sendo aplicado, as pessoas que fazem parte aqui do board são empresas gigantes, né? Não tem ninguém sem fins lucrativos, pelo menos quem faz parte do board aqui. Mas é o propósito de ajudar. Até legal, quero deixar claro, para quem não sabe, os boards do HDI são grupos de executivos e profissionais de tecnologia do nosso mercado, de empresas relevantes, tanto clientes como fornecedores, que sentam na mesma mesa para discutir melhores práticas para distribuir
para o nosso mercado poder acessar, né? Através de vídeos, papers, livros, e-books, etc. Então, o Pode exemplo continuar. desse book que a Raquel está falando... Voluntário. Voluntário. Totalmente voluntário. O exemplo do book que a Raquel está falando, a gente discute, é pauta das nossas reuniões aqui, onde a gente traz o que a gente está aplicando, o que funciona ou não, a gente discute, pô, isso aqui é bacana ou não, e se faz um documento que você aplica ou não. Mas é interessante você saber que tem gigantes empresas participando aqui com a gente, né? É só vocês verem aí os outros vídeos que temos, os membros que vêm aqui discutir. Sim. E fica a dica. O começo olha, onde que eu acho o book, manda pro pessoal aqui. Aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Apesar de ele ser o documento mais baixado, disparado no HDI, o Guia de Indicadores. Que foi atualizado recentemente. Atualizadíssimo, né? Que a gente lançou no evento, a última versão. Agora, um mês atrás. Ele que belo evento, hein? Aliás, foi legal, né? Aliás, todo mundo aqui tava, então a gente pode falar. Obrigado vocês terem ido. Você que perdeu o HD Experience esse ano, perdeu mesmo. Perdeu. Assistiu o videozinho lá no site, vocês vão ver que ficou bacana. Perdeu. Mas aí a gente lançou lá no evento, né? O guia. E o guia apesar de ser o documento mais acessado, eu tava falando com o Felipe isso essa semana. Falei, ainda tem empresas muito relevantes que não conhecem. Sim. E quando acessam, falam, caraca, como eu fiz minhas RFPs até hoje sem acessar isso? E tem um modelo de RFP, inclusive. Pode falar caralho. Inclusive no site também tem o modelo de RFP. Sim. Tem também. Tem lá no... Ele é bem básico, porque a gente não pode, né? Porque como o Carlos falou, e você... aliás, o Carlos citou e você reforçou, a gente não pode... dar um modelo pronto, mas tem um guia. Mas né? ele isso que eu acho importante. guia. O que a gente tem lá no site do HDI é o guia. É isso aí. Para ser preenchido de acordo com o negócio exato. de cada cliente. E você sabe que esse documento ele foi feito há muito tempo atrás, mas como ele é mais, como é um guia mesmo, continua bem válido assim. A gente até revisa. Não, mas eu acho que, eu acho que no fundo, assim, eu ia até comentar isso em relação à questão do que a Raquel estava falando, que existe um certo nível de a gente precisa criar alguns gatilhos de flexibilidade para conversar no meio do contrato e tal. Mas assim, a gente faz muito trabalho de apoio a RFP. Então as empresas vão montar RFP, a gente faz o trabalho de assessoria. E o que eu percebo muito, eu acompanho como área comercial, mas acompanho algumas reuniões, então assim, com certeza os nossos consultores teriam muito mais detalhe para falar. Mas a minha percepção é de que quando você vai discutir no detalhe algum indicador que existia na RFP anterior, que ela está acostumada a medir daquela forma, que a pessoa está acostumada a medir daquela forma, quando você olha o book de indicadores do HDI, é porque a pessoa não está entendendo como é que ela traz aquela lógica para dentro desses 20 e poucos indicadores. E sempre quando as pessoas falam, não, mas não tem um indicador que mede isso e aquilo, porque o meu negócio tem, sei lá, uma escalação, então o fornecedor está escalando coisa que não pode. Eu quero evitar de ele fazer isso. E tá tudo lá. No fundo é só saber efetivamente ler aquele indicador da forma, com o objetivo que ele tem. Então eu acho que assim, voltando para a questão de como é que eu monto uma RFP, eu acho que toda aquela parte de capacitação, treinamento, as pessoas... Né? Então hoje que assim, a parte humana, a HDI ficou muito forte nas RFPs e nos editais por uma questão de trabalhar um lado que a matemática não vai trabalhar, que é o comportamento humano. Mas na parte numérica ainda me dá a impressão de que existe uma falta de maturidade. E assim, eu confesso que eu não faço a menor ideia de qual que é o motivo. Tem alguns indícios, talvez seja uma questão de preparação escolar e tal, porque lá fora isso é muito mais avançado no aspecto de a criticidade que as pessoas têm sobre os números, a forma de interpretar gráfico, cruzar informação. Então a gente está tentando, no fundo, ajudar as empresas, inclusive, a montarem blocos de indicadores que se correlacionam de uma forma mais padronizada, para a pessoa não ter que pensar muito. Porque, no fundo, assim, tem algumas correlações que são óbvias, que você percebe que o mercado brasileiro não faz. Né? Então, até brinco com a Raquel, que de exemplo básico, como a gente fez no briefing lá. Você pega uma pesquisa de satisfação de Service Desk, por exemplo, começou a cair o indicador, aí o pessoal vai lá arrochar a equipe, brigar com a equipe, achando que a qualidade do atendimento caiu. E no fundo, se olhar todos os indicadores operacionais, eles estão estáveis. Cara, no fundo foi alguma mudança que foi feita na aplicação. Sabe, a performance da aplicação, ou é um botão da aplicação, é uma funcionalidade, é um relatório que sumiu, que mudou de menu. E assim, no fundo, aí depois, a única pesquisa que se tem, porque normalmente não tem pesquisa para a questão do desenvolvimento, né, para as mudanças, você tem pesquisa para o suporte, é ele que leva a culpa pela questão do problema. Então, assim, essa leitura de você correlacionar essa estabilidade de eficiência operacional com a queda de número no NPS, por exemplo, é você entender, cara, o problema não está no atendimento, está em outro lugar. Então eu acho que esse tipo de raciocínio, de reflexão é que a gente percebe que assim,
é difícil de encontrar. Não, assim, não sei o porquê, a Raquel até pode falar um pouco mais, que ela tem experiência nisso, mas... Complementando, eu acho que... E ainda existe muito uma postura de clientes assim, olha, fornecedor, não cumpriu. Aqui, ó. O que você vai fazer? Exato. O que você vai fazer? Não cumpriu, o que você vai fazer? Não, mas... Eu, fornecedor, vou fazer o que? Esse é o botão da aplicação Exato, do seu departamento interno. Perfeito. Né? E aí, de novo, não é time fornecedor, time cliente. É o mesmo time. Até porque o usuário não quer saber. É uma coisa só. É uma coisa só. O usuário não tá nem aí. Ele enxerga o suporte ali como sendo um todo. Então, assim, olha... E aí vem de novo a comunicação junto, né? Uhum. Olha, temos um problema aqui. Este indicador aqui está com problema. O que nós vamos fazer juntos? Qual é a causa raiz? Sim. Porque às vezes o fornecedor ele não tem a visibilidade do negócio. Ele não tem essa visibilidade tão profunda do negócio que o cliente tem. Então, quando as pessoas falam assim, é parceria cliente-fornecedor, eu enxergo a parceria de que forma? A parceria é o fornecedor com seu expertise, muitas vezes mais técnico, né, técnico de processos, e o cliente com seu expertise de negócios. A soma desses dois fatores é a parceria. Isso sim é parceria. Entendi. E os dois sentados juntos para resolver um problema para o usuário final. Né? Muito bom. Eu acho que posso esse dar é o uma ponto. dica de como resolver Por isso? favor, Vai lá, por Carlão. favor. Se não for, vocês cortem ali depois. Não, manda bala. Se não foi bacana, Aliás, aproveitando, né? temos aí 15, 20 minutos ainda de papo, então vambora. 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 Legal, olha só. Como é que foi a evolução e eu recomendo super que façam isso. Primeiro eu coloquei numa renovação de contrato de Service Desk, eu coloquei que eles deveriam atender 80% dos chamados da TI, não importa a elegibilidade. E o que eles fizessem, e o que eles tivessem que criar de time, que eles levassem para lá. Também, todo o book mensal, né, a gente tinha 3 tipos de indicadores diferentes, um diário, um semanal, para identificar desvios antes do final do mês e um mensal. Chegou no mês, quer dizer, o cara recebeu no mínimo 4 semanais. E chegou ali. Quem apresentava era o Service gato Desk. subiu no telhado, né? Quem apresentava o book era o Service Desk. E aí, o que acontece era o seguinte, eu colocava os fornecedores para se falarem. Quer dizer, olha, aqui, o Thiago ali é o Service Desk, você vai apresentar os números bons ou ruins, você vai falar. Só que se vir número, Thiago, na minha RFP, com você, eu quero que se vir um número ruim, que você já sente antes com o Felipe, e me fala o que vocês vão fazer como plano de ação. E tragam para o book. E não é colocar culpa entre fornecedores. Então o número era da TI. O Thiago vinha como Service Desk aqui e apresentava um número ruim. Mas o Thiago, antes do book, que ele fez o book, ele já falava, olha, o book está ruim por conta das mudanças de sistema. O Thiago sentava com o time de sistemas. Porque isso já foi discutido antes nessas semanais. E a engrenagem girando sem CLTs protege envolvido. Que esse processo foi implantado lá recentemente. Então, os dois já vinham e a hora que vinha aqui no book novamente, o Service Desk apresentava, mas eles falaram, olha, eu vou passar o microfone para o time de sistemas para eles falarem o que aconteceu. Muito bom. Mas na análise de causa raiz, a gente identificou que foram as mudanças feitas em sistemas. E todos aqui, antes de questionar o número, porque vai estar em vermelho ali, mas eles já sabiam que, olha, vocês conversaram antes, fornecedores. Então, o time do Service Desk já identificava que era sistema, já trazia o plano de ação. Lembrando que quando eu falei da RFP, de colocar, se tiver um indicador abaixo, o plano de ação é obrigatório vir e a gente só consolidava ele aqui. Porque normalmente quando você faz uma reunião de book, saiam daqui para fazer um plano de ação para melhoria. E aí você vai marcar uma outra reunião, uma outra reunião para falar sobre aquele book, sobre aquele plano de ação. Não vai dar. Então eles tinham que vir na mesma reunião já Perfeito, com o Carlão. plano de Com ação. análise Perfeito. É isso feita aí. já, é isso. Então, e já acordado. Então vamos ver no book do mês que vem. Isso faz com que a roda gire sozinha. Então fica como dica aí. Os contratos de vocês previam prazo para cumprimento desses planos de ação, dessas ações de melhoria? Eu pergunto isso porque assim, parece que de vez em quando tem uma divergência entre o que o cliente espera da rapidez do fornecedor entregar uma ação e o que o fornecedor está disposto a fazer. Ou não é que está disposto ou que tem capacidade de fazer também. Não sei se é uma questão de limitação também de recursos por uma questão orçamentária. Mas assim, eu já vi alguns contratos que hoje já colocam como motivo de
de glosa ou de multa, né? A questão do não cumprimento de um plano de ação dentro de um certo prazo que foi estabelecido numa reunião. Não sei se é possível, se é passível de colocar isso de uma forma mais formal em contrato. Você já viu isso? Já viu isso? Eu já trabalhei com contratos que tinham essa cláusula. E aí você tinha um prazo, por exemplo, de 5 dias úteis para dizer qual era o plano. Não para resolver efetivamente, Sim. porque às vezes a resolução ela demorava muito mais tempo, às vezes demorava um desenvolvimento, enfim, uma mudança de processo, até questões de renegociação do próprio contrato. Mas em 5 dias, eu, enquanto fornecedora, deveria apresentar qual foi a minha análise e qual a minha sugestão do plano de ação. E aí você, né, enfim, depois desses 5 dias, aí você fazia as ações que fossem necessárias. Então, mas já trabalhei também com contratos que não exigiam. Tá lá no plano de ação e fica no plano de ação. Ficou no PowerPoint. No Excel. Tudo, esse fica no Excel. O plano de ação fica no Excel. O gráfico fica no PowerPoint. Numa TI madura é difícil, né? Mas numa TI madura, se espera que no próximo mês esteja tudo normalizado, né? No mundo de Alice funciona assim. Mas o que é importante? Isso acaba influenciando bastante. Então, por exemplo, uma falha num time de sistemas, num time de infraestrutura, banco de dados, vai afetar o número de chamados, logo que você tem uma franquia, e vai estourar lá e o cara vai vir bilhetando você naquele mês, falando assim, olha, eu tive não sei quantos chamados a mais por conta do efeito colateral. Então, espera-se que se identifique rápido, se você não mensura ali nos 4 meses, porque eu falei para vocês, olha a importância de você ter indicadores semanais. Sim. Quer dizer, você não esperou o final do mês para ter a notícia e depois que você fazer o plano de ação, você deu 2 meses para você corrigir. Um para identificar e 1 mês para você corrigir. Então, identificou desvio, tem que corrigir, identificar rápido e corrigir rápido. E espera-se, a minha recomendação é que se resolva no dia seguinte. Obviamente, você pega aí bug em sistemas que demora 3 meses. Claro, sim. Aí, casos à parte, você coloca no último slide lá um asterisco que acompanha junto ao time de projetos, alguma coisa do tipo assim. Não, é normal, porque esse slide ele vai estar em tanta apresentação ao longo do ano, Carlão, porque a fila já tá. Esse chamado tá na fila há tanto tempo. O pessoal, tá bom, esse aí eu já sei, aquele lá, né? Que já tá na fila há 3 anos, beleza. Mas é um caso muito. É a exceção da exceção. Se o cara tratar rápido a maioria, né? Que é o que dói, tá beleza. Não, mas é que né? assim, é engraçado que você vai ouvindo todos esses pontos que a gente tá falando. Eu olho pro book de indicadores, que é a coisa que eu mais olho hoje, quando eu converso com os clientes, que assim, tudo nesse tipo de coisa você está medindo. Claro, e a análise de tendência é uma coisa que também a gente hoje, o padrão do HD ele exige, e ele veio, a Raquel fez participou do processo de tradução. Sim. Ele é mais rígido com esse tipo de coisa. Então assim, a análise da tendência é uma coisa que você precisa fazer mais ali com uma periodicidade menor. Porque se você deixar o negócio degringolar, cara, você vai perceber isso aí, o gado já subiu no telhado mesmo. Então, esse acompanhamento é importante. Mas tudo, para mim, cai na questão dos números. Então, quando a gente começa a conversar com o cliente discute a questão, o que você acabou de falar, tá lá no indicador. Se aquele deteriorou numa certa tendência semanal, que foram 2 semanas, 3 semanas, tem que ter um plano de ação. Já está demonstrando para você que o indicador específico já foi. É por isso que se aquele indicador não tiver no SLA, porque o cliente inventou alguma outra coisa para fazer uma RFP aqui, você tem lá 20 e poucos indicadores que são padrão de mercado. Não inventa a roda, não reinventa o negócio. As nuances, eu acho que a gente pode mexer muito. Agora, o padrão que eu percebo é que assim, falta coisas básicas e sobra coisas que eventualmente o cliente não consegue nem explicar como é que faz a gestão. Então, eu continuo batendo nessa tecla de que o negócio ele deságua no mesmo lugar, cara, que é você efetivamente olhar para os números e saber interpretar esse tipo de coisa. Eu sou meio chato com esse negócio com o cliente para eu tentar ver se a gente consegue, no fundo, gerar essa cultura. Sim, claro. Tá ali, cara. Poxa, tá no Mas é que isso vai melhorar a vida dele pra caramba. Mas- no mas final das não contas, Posso entendeu, dar um Fê? beliscão nos gestores de TI ali também? Claro. Porque é incrível quando houve a uberização, né? A hora Sim. que caiu todas as TIs, aí teve um momento que falou, nossa, o negócio virou para TI e falou, olha o que eles estão fazendo com a TI lá fora e o que você está fazendo para mim. Teve esse momento, né? Aí o que acontece? Os caras largaram as canetas para tudo que se faz de TI de forma tradicional e foram correr tentar alavancar negócio, uberizando o negócio Uberizando também qualquer coisa. no que dava, né? Sim. E o que acontece é que delargaram ali os indicadores de TI. O Então básico. fica... O que eu vejo hoje de gestores que não veem os indicadores que são gerados.
salvos lá na pasta, lá na rede, em tal lugar, todos os meses, Exato. mas nem no book o cara comparece. Sim, sim. Aí depois de 3 meses, você fala, cara, como é que tá 3 meses esse indicador aqui? Exatamente. Isso é muito comum. É muito Fica a comum. dica, cara, não menospreze, porque Total. você consegue, sim, delegar uma terceirização de forma geral, se você acompanha Claro. como é que é o resultado e tem gatilhos para pegar se está tendo desvio antes de chegar ao final do mês. Se você delarga, cara, é desastroso. E o que o Raquel falou, fazer o básico, né? Agora eu lembrei de um cliente muito antigo nosso, que ele falava pra mim assim, pô, Tiagão, o cara não sabe nem passar a bola, já quer dar bicicleta. Toca direito, chuta, depois você pensa na bicicleta. Que aí a gente entra naquele assunto do tipo, o fornecedor que já faz o básico, a gente como cliente deve ou não exigir dele inovação, uma análise preditiva de uma série de coisas, ou vocês acham que isso tem que ficar sempre a cargo do cliente? Ou vocês acham que o fornecedor pode chegar nesse nível de inovação? Ou existem mecanismos de incentivá-lo a isso? Como a gente Deixa eu tava contar falando? uma história. Claro. Boa. Eu atendia um cliente do setor automotivo. Uhum. E aí, assim, eu vi uma oportunidade ali de fazer uma automação de formulários, né, de solicitação de serviço, colocar uma URA, fazer um reset de senha automático, né? Tudo bem, gente, tô falando isso já faz um tempinho, porque isso hoje é básico, né? Sim. Mas isso era na época era que eu... bicicleta. Hoje Na é época fácil. já tava, era bicicleta, já. Hoje já é básico, é chutinha de ladinho ainda. E aí eu falei, nossa, vou lá falar com esse cliente, né? Vou lá falar com esse cliente, vou sugerir tudo isso para ele. Fui lá me achando, né? Me achando. Eu já fiz isso em outros clientes, fácil. A URA tá aqui, do meu lado, é só configurar, né? Eu vou lá. Aí cheguei lá no cliente, oi, tudo bom? Tal. Então, olha, trouxe uma proposta aqui, a gente vai fazer aqui a automatização disso, vamos fazer isso aqui na URA, vamos fazer isso, e com isso eu vou ter uma redução do meu TMA de tanto, e o seu usuário vai... Blá, blá, blá. Coloquei tudo para ele. Ele olhou para mim e falou assim, Raquel, para. Eu não quero nada disso. O meu usuário, ele quer continuar sendo atendido da forma como é. Telefonão lá, tranquilo. Porque esse é um modelo que a nossa indústria trabalha. Exato, e eu esse é o quero ponto, hein? continuar desse jeito. Aí eu assim... Ou seja, você encontrou um cliente tipo Carlão do outro lado. Não, acho que não, cara. Mas eu acho esse caso importante porque, assim, a TI não sabe de tudo. Sim. Claro, Raquel. O fornecedor não sabe de E esse tudo. cara conhecia o negócio dele, isso é legal. Né? Eu tinha uma série de melhorias para ele, mas ele não queria aquilo naquele momento. Sim, vai acontecer. Então, Vai assim, acontecer. a gente não sabe de tudo. Nessa câmera, nós fornecedores, nós não somos os sabichões que sabemos de tudo. Não é porque a gente abre a boca e sai falando um monte de MSCZ, TSTI, XLA, SL. Na sopinha, começa a falar um monte de sopinha de letrinhas e um monte de coisa. Não é por causa disso que a gente sabe de tudo. Então a gente tem que sim manter os olhos e os ouvidos muito abertos para o que o cliente realmente precisa. E aí eu volto para a questão da comunicação, que é um time só. A comunicação, todo mundo trabalhando, cliente e fornecedor, um time só, com um objetivo único. Eu acho que esse é o... Assim, se eu tivesse me comunicado bem, eu errei como gestora naquele momento. Eu errei. Porque se eu tivesse me comunicado bem, antes de levar meu PowerPoint super bonito lá para apresentar para ele, com todas as soluções maravilhosas do mundo, inclusive mostrando todos os ganhos de produtividade que ia acontecer e tudo mais, se eu tivesse conversado com ele antes, Exato. eu tinha ganhado tanto tempo. É verdade, né, cara? Não, mas deixa. Com certeza. O cara vai Parabéns. mandar Parabéns. Faça isso sempre. Aliás, fornecedores. Porque a gente você sabe apesar que... de ter dito, não quero, ele talvez tenha adorado a iniciativa. É isso que você tá querendo dizer. Entendi, claro, não, entendi. e você vai tomar não. Você vai tomar não tem jeito, você vai insistir. O problema é quando você fica lá na Protege. Aliás, um abraço pro pessoal da Protege, saudade de vocês. Tamo junto, dá o clique aqui do like. Isso aí, cara. Vou mandar. Aproveita a intimidade pra isso. Mandei link pra todo mundo. A gente mandei fez link. consultoria lá
A equipe dele é sensacional, cara. A equipe que trabalha com ela, porra, é muito legal lá. Não, a gente respirava o mesmo ar ali. Era dor de um, bacana. a gente já olhava um pro Legal. outro sem falar nada, a gente já sabia, eu já sei o que você tá querendo. Mas é porque eles vestiam camisa. E é legal demais. E lá a gente. Por que eu tô falando ali no time da Protege? A gente tinha um ditado lá que era namoro velho. Cara, fiquei com o namoro velho. O que é a diferença de um namoro novo? Cara, o namoro novo é carinho toda hora. Deixa eu Sim, inovar, vou levar jantar empolgação, hoje. tal. Vou levar aqui num lugar diferente. Fiquei sabendo tal coisa. Vou Quer tentar. impressionar. Nem sempre você consegue ali, mas você está inovando. Você faz parte de um perfil. Você cria a sua personalidade baseado nisso. E aí você tem que manter esse namoro novo para sempre. Não pode deixar esse namoro velho, né? Os fornecedores da Protege vão lembrar de mim quando eu falar de namoro novo. A gente falava isso sempre. Mas é assim, eu ficava ao contrário, quando não tinha uma situação como essa da Raquel, que eu ficava sabendo que tinha outro fornecedor, concorrente dele, que estava aplicando, como é que aquele fornecedor não me abordava? Sabe por quê? Eu disse em um momento aqui no início que eu estava terceirizando para que ele fizesse, estava delegando para que ele fizesse como eu fizesse. Né? E ele tem que fazer melhor do que eu. Né? Então a melhoria contínua está implícita e, segundo, me trazer inovações. Se eu precisar ter alguém aqui, e a gente acabou nem falando de ter braços dentro, braços fortes, cabeça dentro, cabeça fora, mas a gente pode falar. Mas se eu precisar de ter alguém aqui olhando por inovações e pedindo a todo momento, o que eu espero de um fornecedor é que, aplicável ou não na empresa onde eu estou, que ele me aborde trazendo inovação todos os meses. Então, Ele mas tem que fazer pode melhor. deixar o Mas eu relacionamento cair na rotina, Não Carlão. pode, cara, não pode. O problema é que acho que Alguém bate leva. no bolso. Mas Porque não fundo assim. A questão da inovação no aspecto de ele fazer a apresentação disso é o quanto aquele cliente está disposto a pagar por Mas isso. aí você tome o não. Hã? Tome o não. Perfeito, entendi. Não. Perfeito. Entendi. Tome o não. Mas eu acho que a comunicação, de novo, é a questão da comunicação, porque se eu tivesse perguntado para esse meu cliente antes, se eu tivesse muito mais próxima desse meu cliente antes, e tivesse perguntado para ele, né, ao invés de tentar chegar lá com toda a minha soberba, vamos dizer assim, de, Sim, sim. olha, eu tenho a melhor solução para você, né? Eu também, quanto fornecedor, eu teria poupado tempo. Ele pode ter, né, esse cliente, ele pode ter se sentido, legal, Raquel, você trouxe inovação para mim. Mas, para mim, né, Um exemplo fácil e super na moda. Caros fornecedores, para aquela câmera lá, de novo. XLA, tão na moda. Vocês vão esperar o cliente pedir. Tá certo. Cara, isso E daí tem é um uma- belo exemplo. No HDI, por exemplo, tem material pra caramba já, gratuito pra vídeo, artigo, já dá pra começar alguma coisa. E para aqueles que ouviram o termo e não sabem o que é ainda, aí que tem que ficar preocupado. Você tá sendo mal assistido pelos fornecedores. Não, pra Porque a quem- gente vai querer me matar, vai riscar meu carro lá embaixo, né? Relaxa, Carlão. Não, Você tá no tem um momento sabático, tá treinamento- Tem tranquilo. um treinamento, né, Felipe? Treinamento em dezembro, pô. Olha lá, tem um Treinamento treinamento em que já dezembro. era, esse XLA. é sold out, já foi. Já deu? Já foi? Já foi. Abre Você uma viu, segunda gente? turma. O Clóvis, Isso. não, e ó que eu nem. Vai agora com o Clóvis, porventura ele me falou, ele deve te falar quando a gente sair aqui do Nossa. pod. Mas esse aí de dezembro já era. Mas fevereiro ou março deve ter outra turma? Geralmente é isso, né? 2, 3 meses? É isso aí. Mas esse já foi também. Aumenta Porque a sala, então. Hã? o que é bom sinal, Carlão. Não dá, porque aí fica mata a a didática dinâmica, mata, mata a didática. Mas isso é um negócio que legal que você falou. O XLA está sendo procurado. Os fornecedores estão atrás, estão querendo saber, estão querendo alterar contratos com base em XLAs, o que ainda é difícil porque é uma metodologia muito... Que agora a gente pode falar que é uma metodologia, talvez um framework que existe no curso ali, mas ainda é difícil metrificar sentimento, né? Ali tem muitos exemplos que ainda são subjetivos, Não, eu acho que que precisa ser tem um ponto trabalhado. no XLA, que eu acho que é... Assim, tudo bem, que nós vamos começar a entrar num Não, negócio mas que- a gente É. entra nesse item aqui. Que gera tá outro chegando. podcast, Não, só pra é gente que no falar fundo, disso. assim, qual que é a questão hoje? Quando a gente pega o cliente fornecedor, o cliente está olhando... No fundo, assim, não é nem o cliente. Quando você pega o gerente de Service Desk, talvez ele não tenha contato com os gestores de fora da área de TI. O gerente TI e o diretor, o CIO, esse cara tá apanhando nas reuniões com as áreas de negócio, fato sempre. Quando tem algum problema, lógico. Ou quando não tem também. Não, mas assim, Tem sempre apanha. se o cara, se o diretor, se o vice-presidente de controladoria, de finanças, ou de RH, ou de marketing, ou de vendas, vem falar com ele, falar mal do serviço que a TI presta, normalmente aquilo de alguma forma está afetando a performance das pessoas que trabalham no departamento. Normalmente. Então o que o XLA tem a trazer é essa mentalidade assim, cara, o quanto meu Service Desk hoje, o quanto minha área de desenvolvimento, suporte a aplicações, ou o que seja, efetivamente gera vender mais.
ou me ajudam pelo menos a não vender menos, né? No fundo, que é a questão de você ter problema de performance TI. Então, assim, a gente vai ter que partir para algum momento para contratos onde a TI vai ter que olhar para uma questão de como é que eu ajudo o cara a vender mais, a performar Parte mais do no negócio, marketing, né? o negócio. A gente não tem essa maturidade, a gente está muito longe nesse aspecto. É muito claro que a gente está no SLA, indicadores operacionais. Sim. Depois nós vamos chegar lá na parte de quanto eu ajudei o Zezinho a vender mais lá na ponta. Que aí a discussão é bem mais embaixo, uma coisa que no fundo, assim, eu até juro, eu estou fazendo uma reflexão futura de como é que os fornecedores vão se preparar para esse momento onde vai ter que entregar indicador de negócio para o cliente. Cara, Eita, que aí Lelê. É isso aí. o A gente, negócio é maluco. as empresas de software talvez já sofram algo nesse Sim, sentido. sim. Né? O Fernando da Metadados fala muito isso. Pô, cara, hoje a gente tem que se preocupar com os problemas dos clientes dos nossos clientes. Exatamente. Entendeu? Agora eu vou É muito falar. doido. Vou É falar. o cliente do usuário. Sabe? O cara que tá lá. Sim. Não tem nada a ver comigo. Não tem. É loucura, né? Mas vai chegar lá. É isso aí. Agora eu vou falar uma coisa bastante provocadora, falando em contrato aí. Porque a gente estava estudando isso daí, eu acabei não efetivando, mas eu quero compartilhar esse... Por favor, Carlão, essa- bota na mesa. E que isso vire um dia uma nova metodologia, né? Que é a bonificação prevista em contrato com os fornecedores, tá ok? Quando você contrata, não importa. Se você vai contratar uma empresa para fazer gestão do seu banco de dados, dos links, etc. É incrível ainda como há a postura de que eu tenho só que manter. Sim. Você está me contratando. Se caiu o chamado, eu faço alguma coisa. Sim. E se não caiu, tá ótimo, eu consegui fazer mais com menos, né? Agora, o que eles ainda não trabalham para fazer, com todo o conhecimento, background deles, o que é de responsabilidade deles melhor. Então, quando você contrata, sei lá, uma empresa que faz gestão de banco de dados, cara, o que ele vai pegar de queries que não estão bacana, etc. Tudo isso, ele trazendo à tona, fazendo uma foto inicial e uma foto de 6 meses depois, cara, coloca isso em contrato. Se foi mérito dele, caça talentos, etc. Poxa, traga à tona, posso ser bonificado? Né? E aí, nem hoje em dia, a gente está falando num nível que nem a contratante coloca esse tipo de desafio, e nem a contratada sugere esse tipo de desafio. Sim. O que eu resolver dos seus problemas, eu posso ser bonificado? Então fica a dica aí. Eu acho que Engraçado, isso é né, uma Carlão? coisa que E tem esse que é um vir. assunto que a gente já conversa há bastante tempo, mas ele não se efetiva em contrato de fato. Né? É engraçado isso. Eu vou puxar a sardinha aqui pro Botino, hein? Então, o Botino ele foi um cara super inovador nesse sentido. Na época que ele era da muito. Petrobras, né? Quem não conhece o Leonardo Botino foi um dos primeiros gestores de tecnologia lá na Petrobras, que era gestor de contrato, a olhar para esse tipo de... a olhar para o fornecedor como um parceiro, de fato, né? E aí tinha as bonificações e tal. Infelizmente, por conta de lei, uma Ele série de batia, coisas. ele tinha o lencinho, ele falava assim, ó, agora o Raquel. Ele falava assim, Raquel, E você atendia ele, né, agora... Raquel? Atendi. Ele falou assim, Raquel, agora pega o lencinho que você vai chorar. Então. Aí eu já pegava o lencinho que ele dava pra mim. Ok, Botino. O que eu fiz de errado agora? Botino que é curador dos prêmios do HDI hoje. Pra quem não Sim, conhece, sim, talvez vocês tenham visto ele no evento lá. Isso aí. Mas esse lance da bonificação é super... Ele tentou inovar, aconteceu por um tempo, mas aí a legislação brasileira proibiu, acho que, bonificação de fornecedor nesse tipo de contrato, O governo né? acho que não pode. Teve alguma coisa governamental que... Ah. Mas no mercado privado isso não é um problema. Né? Não, e Isso a pode gente- acontecer. E era muito Funcionava bom pra super gente. bom, super bem, né, Raquel? Funcionava bem. E a gente, a gente sabia exatamente quais os itens que a gente... porque o indicador de bonificação era um indicador estratégico. Que era tinha alguns, mas o principal era do First Call Resolution. Exato. Então, a gente sabia o que era estratégico para o cliente, o que ele esperava e qual era a estratégia dele. Então, a gente trabalhava muito nesse sentido. E para você conseguir melhorar a First Call Resolution, inovação, melhoria, capacitação da equipe. Exato. Então, assim, né, era realmente... Eu aprendi muito com o Botino. Sim. Eu aprendi É só bastante não reinventar a com ele. roda, você vê. Isso é um indicador antigo. Antigo. Porque assim, você vê, na sensibilidade de um gestor lá de trás, já tinha aquela questão de assim, eu já sei que o cara quer ser atendido por alguém que vai resolver o plano dele, nem que gaste meia hora no telefone. A preocupação não é quanto tempo vai durar a ligação. Porque assim, cara, esse cara atendeu e resolveu de forma efetiva, não vai ter que voltar, não vai reabrir o chamado, o cara vai ser insatisfeito. Essa é a realidade. Então assim, tudo bem, isso não se aplica 100% dos chamados ou dos problemas, mas a questão toda é que assim, esse indicador ele tem muito a dizer com uma questão de qual capacidade que o fornecedor tem, e aí não pode ser em sourcing, pode ser outsourcing. Então olhando para TI como alguém que fornece serviço para um core business diferente,
Que é a questão de assim, quanto esse cara tá preparado e preocupado em resolver o meu problema. Essa é a realidade ali na hora que eu preciso. Que assim, no fundo ele parece um indicador muito frio, mas é um indicador bastante sensível, de percepção mesmo, de feeling, cara. De feeling, sabe? de sentimento. De memória, né? Memória. Quando o cara memoriza aquele momento. Então assim, por isso que eu falo, não precisa ficar sair reinventando um monte de coisa. Não precisa. A galera fica criando muita variável de controle. E a Raquel é muito experiente, ela fala, simplifica. Você simplifica, você consegue gerir melhor. Você consegue ter mais visibilidade do problema que está acontecendo. Não precisa ficar analisando trocentas mil variáveis, porque você não consegue nem chegar no foco do problema. Você não consegue achar. Quem falou disso aí foi o Gil em um dos podcasts, né? Sim. Simplifique. Simplifique. Claro, pô. É muito mais... Mas eu queria mudar de assunto antes que o Thiago põe um ponto final no nosso podcast. Pode falar. Não, é que tem uma coisa que eu preciso citar. O convidado mas, Carlos, antes de você falar, eu vou puxar um assunto. Se der tempo, eu falo. É mérito meu falar disso aqui, porque eu vou contar uma história. Antes de falar desse assunto, eu vou contar uma história. Muito bom. Eis que o Thiago me liga fazendo um convite para participar de um podcast. Aí, Edu, isso aí dá corte, viu? Já anota um minuto aí. Cara, ali na conversa, nossa por áudio, rapidão, não conseguia atender a ligação dele, eu entendi que a pauta era sobre home office e ter análise de tendência do home office ali. E, cara, aliás, eu agradeço aí para todo mundo que eu liguei, eu fiz videoconferências com 4 ou 5 executivos, tanto para fornecedores quanto para contratantes e clientes. Olha só, perguntando o que eles achavam que era tendência. Não, fica tranquilo. Porque era um ponto só, né? Não, que eu citei, junto, porque é um item que... E eu ia... Cara, tem 2 coisas que a gente precisava falar, uma era essa. Vou comentar. E quando eu falei corte, não é corte do cortar o pod, não. A gente tem os cortes. Assim, então isso dá um corte, trata. tipo um pedaço legal pra gente Bacana. usar. Que é o lance da... Cara, a pandemia que aconteceu, é o que eu falei no começo do pod. A pandemia, ela trouxe uma sensação de união maior do que o normal, porque as pessoas precisavam resolver um problema muito grande. Então, fornecedor e cliente deram as mãos e, beleza, agora a gente vai flexibilizar para os 2 lados. E funcionou por muito tempo ali. Quando voltaram os contratos, esse lance do trabalho. Agora o trabalho é híbrido, é remoto. Então, os fornecedores se acostumaram desse jeito, né? Porque o técnico está dentro do fornecedor, geralmente, né? Quando é terceirizado. Ou dentro do fornecedor, eu digo, numa operação física ou em casa. E o híbrido, cara, virou meio que é um caminho que o mundo está seguindo. Só que existem contratos inflexíveis ainda nesse sentido. Que ou o cliente quer 100% presencial, ou o próprio fornecedor tem uma cultura mais tradicional que quer o técnico ali, né, presencialmente falando. Como é que vocês enxergam isso? E era esse o ponto que eu tinha colocado. Aí, quando o Carlão fez importunou uma galera aí, obrigado. Fica tranquilo. Obrigado por todo mundo ter ajudado. Mas que é esse tema. É dele, não é isso, cara? Mas que vamos usar. Vamos usar, né, Carlão? Manda bala. É isso. Obrigado pro pessoal que me ajudou. Caio Seródio, Flávio, Luiz Schaefer. Me ajudaram bastante ali com algumas experiências. O fato é o seguinte, tem alguns perfis de profissionais de TI. Não adianta, pessoal. Eles estão trabalhando 100% remoto e eles não vão trabalhar dentro de casa. Se vocês aí dentro, como contratante, estão exigindo que são perfis que tem que ficar dentro de casa, eu vou dar uma notícia muito ruim para vocês. Vocês vão ter um turnover altíssimo. Altíssimo, porque esse profissional ele vai aceitar no primeiro momento. São profissionais mais caros, na média, salários acima de 7K, eles estão nesse perfil. Depois a gente pode até dar exemplos ali de áreas dentro da TI que estão com esse tipo de... Perfeito, cara. Eles me deram exemplo. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui. Vamos. Bacana. E aí, esses profissionais, eles estão, se aceitarem, estão usando ali o local como escada. Vão aceitar o contrato, vão ser contratados. Amanhã achou um home office, ele vai para casa. É mais fácil. Aceita que dói menos. Sim. Aceita que dói menos... E aceite que esse perfil de profissional ele vai ser aquele que vai trabalhar de casa. E existem metodologias e gatilhos para vocês terem profissionais dentro da empresa e chama o cara aqui na videoconferência, aqui, junto com você. Então você vai ter um representante ali do fornecedor presencial e ele participa remoto. Tem um monte de gente fazendo dessa forma ali, né? Então, cuidado com esse tipo de exigência nesse tipo de contrato. Perfeito, Carlão. Tem mais tendência, hein? Não, perfeito. Isso é muito importante. Eu posso colocar um ponto aqui que Por favor, Fê. Que a Raquel levantou isso no briefing, que acho que é uma coisa que a gente citou no começo, mas dentro do que o Balesteiros colocou, acho que é importante a gente
pensar, porque assim, essa talvez seja o coração da questão da relação fornecedor-cliente. Se eu tenho um cara que está em casa, ele talvez, depende muito do meu plano de preparação desses profissionais de TI mais operacionais, vamos dizer assim. São mais especialistas, são mais especialistas. Não, mas eu digo o seguinte, o quanto esse cara consegue enxergar o negócio final da empresa e o quanto efetivamente ele entra na cultura. E por que eu falo de cultura? Porque assim, parece um negócio muito abstrato, mas se você for num banco de investimento, que tem uma necessidade de resultado amanhã, porque o cliente dele exige o resultado amanhã, ele navega numa outra velocidade. E ele naturalmente vai ter um outro perfil de fornecedor, um outro perfil de técnico para entregar alguma coisa no prazo que ele precisa para o cara da mesa resolver um problema de milhões em milissegundos. Quando você vai para uma área, e assim, quando você olha para a lógica de mercado de agricultura, indústria, serviço em termos de agilidade, é muito claro que assim, quando eu contrato um fornecedor, eu preciso entender até onde eu estou preparando os analistas dele, estou ajudando a preparar para que esse cara consiga entrar na minha cultura, porque no fundo eu estou terceirizando o par do braço. Eu posso até terceirizar a questão da inteligência e inovação, em algum aspecto de se eu vou pensar em terceirizar a cabeça pensante ou braço, mas a realidade é que parte da terceirização, boa parte dela, o grosso, ela é braço e execução. É isso aí. E aí, assim, até onde esses caras entendem o meu negócio? Até onde esse pessoal tá dentro da minha cultura corporativa? Que assim, se eu for para a cultura da Natura, por exemplo, lá, meio ambiente, aquele negócio, diversidade, é diferente de se eu for uma empresa, normalmente do mercado financeiro, eu não vou citar nome, mas assim, é muito claro que segmentos diferentes têm tratamentos em relação à questão de lucro versus outros tipos de objetivos diferentes. Então, assim, quando eu contrato fornecedor, né, e a gente fala isso muito para os clientes, cara, pense no fornecedor que você vai contratar. Se é um fornecedor muito voltado para a questão financeira, converse com ele e fale que a sua empresa é uma empresa mais focada numa questão de... A finanças, ela vem... Depois do propósito. Ela é um resultado de um propósito, uma coisa desse tipo. Entendeu? Então esse alinhamento, e a Raquel colocou isso no briefing, é uma coisa muito importante, eu acho pelo menos, uma questão de como é que eu transformo o fornecedor num braço da minha empresa. Total, ele não é uma coisa apartada, né? E três grandes empresas clientes no evento, em pouco espaço de tempo, em conversas ali no corredor, me falaram que estão com essa dificuldade com seus fornecedores. Eu vou falar do meu lado né, que eu sempre trabalhei como fornecedora. Essa é uma dor. Para nós, fornecedores, essa é uma dor. Até porque, né, para a gente ganhar em escala, muitas vezes, a gente... principalmente no Service Desk, em operações que estão mais back-office, né? Service Desk e operações de back-office, a gente faz um leverage. Sim. Esse é o negócio, né? O fornecedor, ele ganha nisso. Quando ele começa a fazer leverage, então o mesmo cara que atende um cliente atende mais dois. Sim. E aí que a gente começa a ganhar em escala. Começa a ganhar, né, em margem. Esse é o negócio, né? E é uma dor. O que eu já fiz, né? E eu acho que funcionou bem, é sempre trazer o cliente muito para próximo da operação, fazer o cliente, principalmente o Service Desk, que está ali em contato direto com o usuário final, trazer o cliente para conversar com as pessoas do Service Desk. E é um trabalho incessante de falar do negócio desse cliente, falar o que é importante para esse cliente, falar qual a estratégia desse cliente, passar vídeos institucionais do cliente, sabe? Vídeos que chamam a atenção mesmo das pessoas, dizendo: nossa, o cliente que eu atendo faz tudo isso? Né? É tão importante dessa forma, né? Não, eu ia fazer uma pergunta, só para você fazer um complemento dessa... Porque quando eu coloquei a questão e aí veio a questão do home office, é por isso que eu puxei esse gancho, porque assim, o quanto ele estar fisicamente, pelo menos em algum momento, dentro do cliente. Então, assim, você imagina o seguinte: a gente estava brincando com um fornecedor, com uma pessoa que foi do board, inclusive, que fez lá com que os analistas de Service Desk fossem para dentro do aeroporto atender uma companhia aérea para entender qual que é o impacto daquele sistema não funcionar, amigo. É lá aquela fila de check-in, a pessoa que está atendendo aqui toma... você está vendo esse problema? Então, você está vendo essa pessoa sendo xingada? Fica ali do lado dela, você que é analista de Service Desk, é nesse nível. Para o cara entender o nível do impacto. Que empatia. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a questão home office, que aí você começa a tentar equilibrar as coisas, é o quanto efetivamente eu consigo transformar esse fornecedor num braço meu cultural da minha empresa, como se fosse um departamento, estando longe. E aí minha pergunta é o quanto a parte de
estar fisicamente em algum lugar, pelo menos parcialmente, influencia nisso não. Eu não defendo, confesso que eu não tenho a menor ideia, mas eu queria ouvir de vocês. Assim, vai uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a 15 dias, vem aqui, conhece o negócio, não conhece, conhece o negócio final, vai lá no Porto de Santos ver o que é, vai lá no aeroporto de Guarulhos, não sei, coisas desse tipo. Isso funciona? É efetivo, não é? Então, mas a gente vê tantas pessoas que estão ali presencialmente, né? A gente tem um Não movimento aí no mundo, né, do quiet quitting, né? Pessoas que estão fazendo só o seu básico ali e que estão presencialmente. A gente vê isso. E isso não é porque inventaram uma palavra bonita hoje, né, do quiet quitting. Só denominaram, né, Raquel? Só Isso denominaram, mas existia isso antes. existe há muito tempo. Já. Então, assim, quantas pessoas estão presencialmente e estão nesse molde, né? Sim. E quantas pessoas estão trabalhando de casa e estão no gás, estão entregando e que começaram, inclusive, a entregar muito mais em casa do que presencialmente. Perfeito. É o indivíduo. É o indivíduo. Eu acho que é o. Eu acho A que é gente o. fala muito disso, né? Eu acho O indivíduo eu faz acho toda a que é o diferença. indivíduo. Isso, Eu acho isso que é daí indivíduo. dá um belo podcast. Dá, eu sei dá. que se você coloca o título home office, já é um assunto muito O sabatinado, podcast mas de estreia aqui, que foi logo pós-pandemia, a gente Foi. fez sobre esse assunto. E só que assim, era uma outra época. Era muito, muito perto. Tinha Sim, acabado de começar tinha o acontecido. movimento. Exato, exato. Talvez seja o momento de fazer um parte 2 sim. É. Entre outros temas. Por exemplo, gestão de ativos em momentos híbridos é uma coisa que está voltando muito à Meu tona, Deus. a discussão, né, Felipão? Tá Muito. Tá todo mundo desesperado. Desesperado. atrás de nós. O próprio XLA em método mesmo, não só a discussão do sentimento, mas o método. Pesquisa de satisfação. Faz sentido ou não faz? A gente poderia ter. A gente tava até aqui na pauta pra gente falar, não vai dar tempo, mas assim, é um tema que dá. Que tipo de pesquisa de satisfação realmente funciona? Ou ainda funciona, né? Então são temas que estão aí. E um tema de pessoas, do indivíduo, né? Sim. Então, você sabe, Total, Raquel. você sabe Não, que a gente estava estudando recentemente uma questão do... que né, no fundo tem um vídeo que a gente até inclusive está querendo fazer, que é um quadro que a gente está montando, enfim, em relação à questão de dar pequenas dicas para o gestor e tal. E tem um artigo de um especialista americano que fala disso. É isso aí. Ele fala, cara, para você montar o seu modelo híbrido, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um assessment individualmente com cada pessoa. Você Se tem que ela mora conhecer com o as cachorro, pessoas. com a mãe dele, com os filhos, se o ambiente é legal, se ele mora longe do trabalho, quanto custa para Então, morar. Então, exato. assim, Quais são as tem aspirações várias dele? variáveis que, no fundo, impactam a questão de você produzir. Depende de produzir em casa, porque o ambiente em casa é muito mais legal. Ou é muito legal. Mas eu vou levantar a bola para vocês para ter a pauta e já chamar essa turma que está assistindo aqui, ó, para ir pro próximo, porque tem assunto bastante, já tem empresa dando solução para esse tipo de checklist para ver como é que é a residência da casa deles. Dá para falar Olha que aqui. legal. Eu Um tenho, laudo. eu tenho Legal, 2 ou cara. 3 Show de cases bola, de hein? empresas de como estão atuando aqui, Show. porque eu vim preparado para Sim, sim. Em pra outro alguns países fórum. o laudo de home office ele é obrigatório, né? Em Sim, alguns olha países. e eu vou dar Ele é o que é obrigatório. muito comum para muitas empresas aqui, eles reduziram o metro quadrado da TI. Né? Então, até a própria TI está impondo para o fornecedor, olha, você vai ter que ficar em casa. E o impacto que Ou tá seja, o tendo, cliente, você o diz. cliente Isso, vai sim, ter, sim, o cliente falando para o fornecedor ficar em casa. Porque isso tem impacto ele em preço, inclusive, para Sim. ele. Né? Agora, a distância, o timing, a temperatura, cara, perde muito calor. Perde muito calor e é desastroso para um contrato. O cara vem a fazer a apresentação e está desnorteado, não sabe nem o que está acontecendo, porque a velocidade na empresa, para quem está presencial, passa rápido. E quem está em casa e só vai lá de vez em quando, não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, tem fatores fundamentais para você se prevenir com relação a isso, que dá um belo podcast. Não, e tem uma coisa interessantíssima. Eu vou de novo colocar o link aqui, que é uma entrevista que a gente fez ano passado com o Kirk Whistler, lá nos Estados Unidos, que é um guru da liderança. E eu fiz uma pergunta para ele que ele nem esperava, mas era uma coisa que eu tinha muita curiosidade, que é o seguinte, eu perguntei para ele assim, quem tá em casa tem as mesmas chances de evolução de carreira com quem tá presencialmente perto do gestor? Aí ele, peraí. Aí ele elaborou uma resposta muito boa. Quem tiver interesse de saber, é só clicar também no link e assistir. Sensacional, né? É uma entrevista muito boa. Mas é isso. Tem esse ponto também. Será que em termos de carreira é igual? Pra quem? Porque às vezes a pessoa tá em casa fazendo o trabalho dela, só que e o relacionamento, o almoço, o cafezinho? Cara, quem não é visto não é lembrado. A gente tem que pensar nisso também do ponto de vista de carreira. Se é uma pessoa não é carreirista, é uma palavra
meio pejorativa, né? Mas se é uma pessoa que quer evoluir na carreira com uma certa velocidade, eu não sei se o home office é tão bom. Não sei. Pode Porque ser. não é visto, não é lembrado. Porque nem tudo é produtividade, gente. Relacionamento é muito importante. Sim. Às vezes eu produzo menos que alguém que tá em casa, mas se eu tô com o Carlão, que é o gerente de TI todo dia, ele vai gostar de mim, vai ter Então. empatia por mim. Pô, esse cara tá aqui. Então, mas Sabe? e se... É um negócio meio difícil, é subjetivo, mas acontece. Então, mas e se todo dia o Carlão ligar pra ele e falar assim, e aí, tudo bem? Você teve alguma dificuldade Não, hoje? Ó, Raquel, ó, acabando com a surpresa do vídeo já. Não, peraí. Vamos lá. Vamos só voltar pra uma questão pra gente finalizar esse ponto. Ele fala isso, mas ele fala isso. Ele fala isso. É o cuidado, É o né? cuidado. É o cuidado. Vira o jogo. Quem tá É. dentro de casa, como tu gestor, tem que começar a olhar. É. Eu ia falar pra pegar o link aqui embaixo. Fala, ou Felipão, colocar? manda bala. Desculpa, Thiago, É só pra desculpa. fechar essa Não, questão. imagina, mas é bom que o pessoal A gente assiste. falou do negócio do home office que tem a ver com a questão da cultura, só pra gente fechar esse ponto que eu acho que é importante. Fecha, Assistindo- claro, Fê. Não pra mim, eu não vou fechar. Pra galera. Vou perguntar. E assim, a Raquel, como ela bate muito nessa tecla, e assim, eu concordo demais com a questão da cultura do fornecedor. Se você tiver um alinhamento com a cultura do cliente, esse troço anda melhor. anda muito mais fácil. Você precisa gerir menos, precisa brigar menos. Então, assim, existe fórmula pra isso, não? Olha, eu acho que a palavra que eu falo desde o começo do podcast, a gente falou muito no briefing também, é comunicação. É o mesmo time, cliente e fornecedor, e é comunicação. Tem coisas que são difíceis de ser faladas nessa relação, mas tem que ser faladas. Tem coisas que são difíceis de ser ouvidas, muito difíceis de ser ouvidas, mas tem que ser ouvidas e processadas e com esse objetivo de, bom, vamos lá, isso doeu aqui no coração, mas vamos em frente, porque é nesse ponto que a gente precisa... São as tais conversas difíceis, mas necessárias, né, Raquel? Exato, e a gente não pode ter medo de falar. E não pode ter medo de falar, cliente, você está errado. Não pode ter medo de falar, fornecedor, você está errado. Você não está levando em conta o meu negócio aqui nesse Exato. aspecto. Como você deu exemplo. Isso. Né? Mas o que nós juntos vamos fazer daqui em diante? É isso aí. O que nós juntos vamos importante. fazer daqui em diante? E aí o fornecedor, não sei, vou pensar, me dá um... Talvez ele não esteja no timing necessário que o cliente precisa. Ou então, o fornecedor insistindo num determinado ponto. E o cliente, não, deixa isso aqui. Talvez é o momento também desse fornecedor, porque isso existe, né, gente? Desse fornecedor desistir do cliente. Claro. Sim, Isso claro. existe. Ninguém Demissão fala. de clientes é uma mas realidade. fica todo mundo meio na... Sim. Né? Ninguém fala muito É disso, uma mas regra básica existe. dos manuais de vendas, né? Tem cliente que não é pra... Assim, tem cliente não é pra você. É Exato. exatamente assim que funciona. Não Exato. tem o que fazer. Por várias Várias variáveis. variáveis. Com certeza. Mas isso tem que ser falado. Sim. Isso tem que ser falado e eu acho que aí é o processo de comunicação clara com todo Já diria mundo, o né? Ben Brennan do Q Stack, ele fala muito isso. Você entendeu que o C é um problema? Grave. Então tá bom. Então você já entendeu boa parte do problema. A letra C da sigla ele fala. Communication. Você entendeu o communication? É. Então É. foca nesse aí no início que ele vai resolver boa parte do seu problema. Esse é outro cara que a gente fez entrevista também tem no canal, e quando a gente fala da comunicação, ele dá essa, né? Sim. Já é muito maior o C. Ele falou, se eu pudesse escrever aqui o stack e o C desse tamanho, eu escreveria. E de novo a gente volta no início do podcast. Por que muitas vezes a comunicação falha? Será que eu falar esse negócio aqui pro Carlos, o que ele vai pensar de mim? Boa. Acho que eu não vou falar não. Deixa ele descobrir aí. É muito cultural, falo, né, Raquel? Eu falo semana que vem. No mês que vem. vai barrigando, A gente né, cara? vê. A gente Ou tem então, esse o que costume será de que ele vai barrigar. pensar de mim se ele souber que eu não sei o que fazer? Será que ele vai me invalidar como fornecedor? Porque eu sou, Obrigada. né? Eu sou o cara. O cara, Né? Fornecedor, geralmente, ele tem mais expertise mesmo. E Só às vezes que ele- a gente só que às ele vezes não não sabe sabe. tudo. Claro. Às vezes a gente, quando Não, fornecedor, o não negócio- a Raquel sabe, falou não isso, o sabe. negócio, ele não conhece o negócio, ele conhece a questão técnica operacional e alguns indicadores. Mas a necessidade do negócio lá na ponta, até o perfil é o que você falou do cara da indústria automotiva, ele conhece o usuário. Ele conhece o negócio, ele tem lá o sentimento, aquela parte de calor do usuário, é ele que sabe, não é você. Então, assim, a resposta não está 100% de um lado nem 100% do outro. É realmente uma questão de um trabalho mais ou menos conjunto.
É O isso cara não tá com aí. aquele É olhar de fácil quem vai não. fazer um... Não, não. É fácil não, Duas né? garrafas já é É fácil não. considerações finais, cara. Aceitável. Não. Cara, o que eles têm que lembrar Ó, só a é que... produção tá fazendo a cortar na Não, tua cabeça o ali. Edu vai chutar a gente, vai escorraçar a gente. O que tem que se lembrar é que eles estão ali para uma finalidade, a TI está ali para uma finalidade, que é atender um cliente interno ou externo, e de forma alguma isso deve ser externalizado. Tem que ser só reconhecido e sentar, se reunir, passar isso a limpo e corrigir, cara. Não pode levar isso para fora, não. E também não pode empurrar com a barriga, não falando. É. Tem que sentar, senta e falar, cara, como é que a gente corrige a ponto de não ter que discutir isso aqui mais. Sem E pronto. dúvida. E é isso, porque acontece. No mundo E de hoje. parceria não é complacência. Perfeito. Nossa, isso é uma coisa muito Parceria importante. não é complacência. Você é meu parceiro. Tá fazendo tudo errado, mas tudo bem. Deixa. Semana que vem você traz o CLA. Mês que vem você atinge, né? Mês que vem você atinge esse CLA. Vamos ver. Amigos, negócio à parte. Exato. É um negócio. É sempre um negócio. Claro. Tipo, vou cobrar multa, hein? E nunca. E não tô falando que tem que cobrar multa, mas tô falando, mas pra que chegar nesse ponto, né? Você fala que vai cobrar multa e não vai. O seu né, o fornecedor fala que vai entregar alguma coisa e não entrega. E fica na... E aí tudo bem, de vez em quando tem alguns drops de entregas ali que vão Mas essa comunicação, maquiando a que eu situação. falo é muito importante. Cara, chega pro cara e fala assim, amigão, você não tá entregando. O Botino fazia isso comigo. Amanhã você não tá entregando. Depois de amanhã você não tá entregando. Sim. Cara, não é possível. O Botino fazia isso comigo. Mas a gente não entregou, Botino. Toma um lencinho aí, Raquel. Multa. Ok, tá bom. Vamos pro próximo. Não sei. Vai querer tomar outra multa, né, Raquel? Não. Então no Aí, segundo assim, mês você vai fazer. Exatamente. Esse é um outro ponto, né? Exato. Então, Resolve. se Ele chegar fala assim, nesse resolve, ponto, Raquel. mas, né? Bom. Bom, mas é isso aí. E eu isso. ficava bravo com ele? Não, porque ele estava certo, era o que Exato. estava acordado. Era o que estava acordado entre Comunicação. nós. Mas a comunicação é a forma. Exatamente. E nem por isso, e hoje, até hoje a relação é muito boa. Então não tem nada a ver, né, Raquel? Não, É a nada questão a ver de mesmo. acertos ali, né? E comunicação. É isso aí. É isso mesmo. Felipão, obrigado de novo pela Pô, que isso. parceria. Esse é um Tamo papo. junto. Daria pra gente ficar aqui mais 3 horas. Fácil. Pelo que eu tô olhando aqui Eu na tenho- pauta da maldade. Ele- Só não foi tão maldade, porque os nossos convidados estão em hoje um campo mais neutro, ainda bem. Mas a experiência faz toda a diferença. Obrigado demais por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. Foi eu muito agradeço legal. demais. Que foi aula, muito bom, obrigado. muito bom. Foi um Obrigado. prazer. Muito legal. né? Os exemplos, meu, sensacional, sensacional. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Galera, seguinte, se você não curtiu o canal aqui, ou, esse vídeo ou outros vídeos, não se inscreveu no canal. A 2 garrafas de vinho, já esqueço Por favor, hein, as entrelinhas, ó. Mas deixa, principalmente, comentário. Comentário é muito importante. Sei que vocês participaram no chat pra caramba aí, mas deixa alguns comentários aqui no vídeo. Isso deixa o YouTube jogar a gente lá pra cima, levar esse vídeo pra mais gente, e aí a gente vai ficando mais relevante, levando conteúdo de qualidade pra elevar o nível de prestação de serviço do nosso mercado, certo? Show de bola. Então tá bom, hoje foi isso. Relação cliente-fornecedor, show de bola. Obrigado, galera. Nos vemos no próximo. Fui! Valeu. Obrigada, pessoal.